Olá, doutores! Bem-vindos novamente a Mel de Léo Podcast, um podcast dedicado à saúde, com assuntos em geral, dicas, entretenimento, tudo que voltar em saúde, ok? Então, meu nome é Leonardo Barbosa, sou médico, sou o host do podcast. Nós vamos hoje conversar sobre o tema atividade física. E para esse tema, eu tive o prazer de trazer dois amigos para conversar, profissionais altamente gabaritados, nata da profissão deixar também, já deixa o like aí, porque para trazê-los foi difícil na agenda concorrida, né? Então foi aquela negociação feita em dias a fio, tá? Então, e acho que é a melhor forma de agradecimento aí o pessoal deixar o like, curtir, se inscrever no canal, ok? Então sejam bem-vindos, meus dois amigos profissionais de educação física, Jonathan Duarte, João Noé, pessoal gabaritado para falar desse assunto, vai dar dicas, compartilhar esse conhecimento adquirido, essas experiências, né? Então, antes de mais nada, eu quero agradecer a presença de vocês. Sejam bem-vindos. Obrigado por participar desse projeto, toparem, né? Dedicar o tempo de vocês aqui comigo, tá ok? Então, pessoal, importante colocar se tiver alguma dúvida, põe no comentário aí, a gente, quem sabe, pode depois estar respondendo, tá certo? Vamos lá. Fala, Jonathan. Fala, Léo. Uma Obrigado, honra, tá? agradeço as palavras, agradeço Obrigado demais o pela convite. presença. Eu que agradeço, realmente. E isso aí, depois que você falasse um pouquinho, a gente vai conversar um pouquinho do seu projeto aí também no digital, Sim. né? João, Sim. João, para quem não sabe, já foi meu personal, né? Fiquei um tempo afastado aí de uma lesão. Pô, o João trouxe novamente também aí a possibilidade de treino. Pô, Conseguimos, né? Exatamente, Sim. deixar aí o meu agradecimento pela recuperação aí. Estou devendo, vou voltar, tá? Mas vamos bater aí esse papo, ok? Muito obrigado, Léo. Então, pessoal, aqui, conforme a gente falou, um bate-papo, não vai ser uma entrevista, até porque eu teria muito que entrevistar vocês aí. E, Jonathan, me fala aí, como que foi chegar a o desejo, chegar hoje como profissional de educação física, pô, altamente requisitado. Fala aí, como foi essa trajetória aí? Você é de onde? Quantos você tem? Léo, eu venho de Itatiaia, interior do Rio de Janeiro, na cidade próxima aqui de Resende. Eu tô com 29 anos hoje e é uma história até interessante de como tudo isso começou, né? De como eu acabei indo para educação física, né? Eu comecei a treinar musculação a partir dos 15 anos, foi quando eu queria melhorar um pouquinho o corpo ali, né? E aí procurei atividade física, musculação em específico, porque eu sabia que poderia me possibilitar essa melhora na estética. E sempre me interessei muito pela área, comecei a pegar gosto, ia todos os dias, de segunda a sexta, né? Praticar musculação ali. Na época, né, as academias não tinham tanta estrutura como tem hoje, era bem fundo de quintal, aquela, né, ferro puro mesmo, uma galera ali bem bacana, auxiliando, dando as dicas. E foi quando também foi surgindo a questão da internet, né? Muita informação, os fóruns. E eu acabei me interessando, pesquisando bastante sobre, mesmo não, né, tendo a visão, a ideia de trabalhar com aquilo, mas como realmente para melhorar as minhas questões, né? E acabou que fiz ali, né, aos 18 anos, ainda tive essa continuidade dentro da musculação. E aí decidi, né, entrando ali saindo do ensino médio, entrando para a faculdade, surgiu a dúvida, né, o que cursar, né? E ainda assim, isso foi em 2012, essa transição de 2011, 2012, ainda tinha um grande preconceito, né, em relação à nossa área, principalmente pelos pais, né? Eles queriam que eu fosse ou médico, advogado ou engenheiro. Eu acabei optando pela opção de engenharia na época, como Itatiaia é uma cidade né, Itatiaia e Resende tem um polo industrial, né, as indústrias aí, eu acabei me interessando pela área e acabei indo cursar engenharia de produção, tá? Vou pincelar rapidamente porque foi realmente como tudo começou, né? Uhum. E acabei cursando 2 anos de engenharia, mas eu não me encontrei, cara. Foi uma coisa assim bem, né, aquela dúvida, aquela pressão, né? E aí, obviamente, meu pai arcava com todos os custos, né? Até porque a faculdade era em Volta Redonda, uma outra cidade vizinha também, tinha deslocamento, né? Todos esses custos. E aí, não tinha mais aquele ânimo, né? De estar cursando, vontade, não me via mais fazendo aquilo realmente. Foi quando surgiu a ideia, né? A vontade. Eu lembro que eu estava vendo um vídeo na época no Instagram, não tinha nem story, eu acho. Era uma questão de vídeo mesmo no feed ali. Foi até do Felipe Franco, né? Um cara, não acompanho mais hoje, não o trabalho dele, mas fisiculturista. Uhum. Na época eu me interessava, né? Tava com 18 anos para 19 ali, né? E na época ele disse num vídeo em que faltaria, né? Profissionais
capacitados para atender a demanda de pessoas, né, que procurariam um serviço de treinador, de personal. Concordo. E aí, E realmente tem essa, né? sem dúvida, até hoje, né, a gente sabe da falta. carência, né? Sim. E eu mexeu comigo aquilo, eu falei, cara, será? Eu estava desanimado com a engenharia. E assim, acho que é até válido mencionar, né, que eu comecei a ficar perdido. Falei, cara, o apoio dos meus pais eu não vou ter. Né? Porque a referência dos meus pais, cara, também eram amigos que tinham gostado da educação física e que nem exerciam a profissão, né? Isso na década de 80, 90. E a referência deles de educação física era aquelas pessoas, né? E aí acabou que eu tirei a dúvida com um amigo que cursava engenharia na rural. Eu falei, cara, o que você acha? Ele falou, cara, pode dar um conselho? Continua na engenharia. Eu falei, caramba, banho de água fria. E eu conheci uma amiga, na época a mãe dela também era professora em escola, né, de educação física. Falei, Jonathan, por que você não conversa com minha mãe? Às vezes, né, ela te dá um ânimo ali, que eu tava naquela dúvida cruel. E eu sentei para conversar um dia no almoço com a mãe dela, no shopping. E eu esperando que ela fosse, né, me incentivar, me falar, nossa, bem na profissão. Ela simplesmente chegou para mim e falou assim, meu filho, pode dar um conselho? Continua na engenharia. Educação física, isso, aquilo, não sei o quê. E eu fiquei triste, cara, quando eu vi aquilo ali, né? Como os próprios profissionais enxergavam, né? E ainda enxergam a área, né? E aí aquilo ali mexeu comigo novamente. E eu acabei esperando mais 6 meses, aí foi quando eu decidi realmente terminar. Né? Eu falei, cara, meu ciclo se encerra aqui na engenharia, tomei essa atitude. Confesso que tirei um peso das costas, né? Uma mochila de pedras eu parei de carregar. Eu lembro que eu cheguei numa prova de cálculo ali, fazendo as contas, olhava para um lado, olhava para o outro. Falei, quer saber, cara? Deixa eu entregar essa prova. Fui na secretaria do curso, falei, o que eu preciso para trancar a matrícula? Aí a secretária da secretaria ali, só dá o seu nome. E assim fiz, cara. Assinei, saí dali e fui, né, embora para casa, pensando Leve, bastante. né? Leve, muito leve. Não tive, primeiramente, o apoio dos meus pais. Confesso que demorei até um pouco a contar isso para eles. E quando eu contei, cara, meu pai foi uma decepção muito grande, né? Porque é aquilo que eu te falo. Realmente os pais ainda enxergam essa Estão questão de... ligados a profissões. Exatamente. E na época também eles não Hierarquia enxergavam. mesmo da profissão. Exatamente, eles não enxergavam a possibilidade que eu teria nas mãos ali, né, de cuidar de pessoas, né, a gente vê o treinamento para idosos, pessoas, enfim, diabéticas, alguma patologia. Tem emprego à vontade, gente. Muito, Não muito. tem muita possibilidade. E é uma profissão tão bonita quanto, cara. Ainda que é. estamos caminhando, Claro que é. né, para esse rumo aí de ganhar cada vez mais, né, reconhecimento do público. Mas enfim, acabou que decidi cursar a educação física, só que eu tive uma brecha ali, né, um período, uma janela de 6 meses para recomeçar o curso. E aí eu fiquei pensando, pô, meu pai falou que não pagaria a faculdade. Aí ele falou, ó, não vou pagar a faculdade, já paguei engenharia, agora você tem que se virar. Né? Não tira a razão dele também. E aí, assim, né, me virei, fui vendedor no shopping, arrumei um emprego numa loja de shopping, ali fui trabalhar, fiquei 6 meses, passei no vestibular novamente na mesma faculdade que fiz engenharia, e ali eu comecei a faculdade de educação física. Ainda trabalhando como vendedor, e assim, a rotina começa a ficar muito apertada, né? Porque shopping, cara, você não tem hora, né? Você entra domingo e, né, vai dali até sábado e assim vai. E aí acabou que surgiu a oportunidade, cara, né? De trabalhar na área como estagiário na época, Já cursando. Não, já cursando a educação física. E era um trabalho do governo federal, um projeto do governo federal, né? Nas escolas, em que quem estudava de manhã fazia um projeto de atividade física à tarde, quem estudava à tarde fazia de manhã. Certo. Eu trabalhei, né, nesse período como estagiário, fiquei 2 anos ali, né? E assim se deu, né? Foi Pagou a sua quando... faculdade, né? aí depois eu arrumei o estágio onde o João trabalha, né? Que o João tive a honra e o prazer, né, de ter como Pois meu é, deu professor. spoiler, né? Nossa, né? Assim, a gente sempre nos demos muito bem, né, Sim, João? sim. Foi uma... E desde cedo, cara, que eu vejo o Jonathan, assim, muito potencial em relação a Sim. estar envolvido desde cedo com a prática e buscar junto com a prática a teoria. Sim. Que é, vocês dois são extremamente técnicos, né? Sim, Então até porque um dos motivos também para bater nosso papo aqui que eu vou trazer polêmica aqui, Sim, não é também. que é só esse Tá rame-rame aqui que nós estamos de apresentação. Esse Eu beijinho, vou trazer, você vai ver se Bem eu bom. vou trazer para os assuntos mais técnico, polêmico aqui, que é uma dúvida geral do pessoal, né? Sim. Então, eu acho importante que a gente chega num nível que a gente tem que compartilhar conhecimento. Lógico, também, né? sim, Eu acho sim. que tem hack que fala que o conhecimento dispersa a sociedade, né? Então, e realmente é. E dá opinião Né? de E pessoas você, que são você traz experientes, assim, que você, estudam, que- você concentra a informação, dá uma forma de dica. Eu acho que é uma forma de retribuir para a sociedade também, de alguma forma, né? Então, pensa se vai ser só essa moleza aqui, não, né? Então, mas aí você encontra o João no estágio, numa Isso. academia que... Foi uma indicação de uma... Resende mesmo. aqui em Resende, eu morava em Itatiaia na época ainda, né? Sim. Cursava faculdade em Volta Redonda. Sim. E aí tive uma indicação, né, de uma estagiária que estava se formando, que até hoje eu sou muito grato a ela, né? Uma pessoa maravilhosa,
até o que eu devo, assim, o que eu sou hoje é muito a ela, né? Porque eu era um cara desconhecido em Sim, Itatiaia, te apoiou, né? exatamente. Sempre. Eu era um cara desconhecido. E Uhum. como é que eu entraria no mercado, né? Que desde quando eu entrei na faculdade de educação física, o meu intuito era ser personal. Sim. Como eu já tinha aquele know-how, né, parte prática ali, desde os 15, né? Já estava com os meus 22. E eu falei, não, eu quero ser isso, não tem outra coisa. É óbvio que na faculdade você tem contato com outros esportes, outras modalidades, mas o que me encantava mesmo era a musculação. E desde então aí eu procurei me aprofundar realmente nos estudos da área, né? Porque naquela época, Léo, 2012, a gente não tinha, 2009 quando eu comecei, não tinha orientação, cara. A gente entrava na musculação e eu questionava os professores, por que eu faço uma pegada neutra, uma pegada supinada, pronada? Você tinha muito aquela pessoa mais solta ali que colocava carga, que era, Sim. queria A resultado galera fazia o rápido, e fazia supino, e vinha para lesão, né? Então, Não tinha tanta explicação teórica. Por que essa exatamente. pegada? Por que esse Não Exatamente. tinha, movimento? não tinha, não né? tinha. O pessoal queria era copiar a cara, disputar a cara com o outro. E um né? link muito grande para. Como é que fala? Perdão. Ih, caralho, de novo, desculpa. A questão da aparência. Não, tipo assim, vou Sim, treinar sim. para ficar forte, Sim, vou treinar para ficar grande. exatamente. Né? Não tinha essa Objetivo, percepção que a exatamente. atividade física era muito mais do que aparentemente Muito mais do que músculo, isso. muito Sim. mais Muito completo mais. do que essa Muito relação. mais. Inclusive sair de lesão. Sim, Né? O aí, ó. pessoal fala de Sim, lesão, sim. lesão, Não, hoje em lesão. dia, cara. Prevenção e tudo. Então, assim, acabou que eu tive essas dúvidas e não tinha quem me respondesse. Né? Eu fiquei muito curioso quanto a isso. Aí, como eu acabei fazendo a transição, né, de engenharia para educação física, falei, agora eu vou trabalhar com isso, preciso me aprofundar realmente. Aí foi quando eu busquei realmente a literatura, né, específica para aquilo, que a gente tem ótimas literaturas, cara. Eu entrava na faculdade, a gente tinha Guyton lá, né, fisiologia médica. Isso. Eu ficava, pô, não é possível, né? Não, ficava fascinado com fisiologia, Sim, com, né, uhum. biomecânica, Susan Isso. Hall, Isso. enfim, toda a parte de bioquímica também. E aí foi, né, surgindo as questões, eu fui começando a entender, fiz cursos específicos para a área da musculação, e quando eu comecei a ter essa ideia de que, cara, realmente, isso aqui é muito mais do que, É muito né, mais. é Que só você puxar. pensava e do que muitos pensam. Exatamente, Né? exatamente. Tanto a sociedade como um todo, quanto a gente mesmo Sim. como professor. Exato. Como Então, assim, começou a pensar um pouquinho fora da caixa, começar a ter a dimensão da profissão de atividade física. Você enxerga muito né? mais, né? Você- Atividade física, por exemplo, a gente está na época de questão de saúde mental, né? E eu falo assim, pô, saúde mental e educatividade, pô, tem tudo a ver, tudo a ver. Por muito né? tempo, Léo, se pensou muito só em músculo, né? Só em Isso, músculo, sim. não pensava no indivíduo como um todo. Exatamente. Né? Tipo assim, ser forte fisicamente, ou você ser forte mentalmente, ou você inteligente. Não, né? Não tem Exato. essas Tem questões. uma parte que a gente vê na saúde mental, por exemplo, a atividade física, ela propicia a pessoa até superar a adversidade. Sim. Né? Então, por exemplo, você coloca um desafio, a socialização, quando a pessoa tem que fazer socialização em academia, seja ela ambiente também público, um parque, tudo mais, ela tem que socializar, acaba, se for atividade física que envolva ainda equipe, grupos e tudo mais, também você Cooperação socializa, além da liberação de dopamina, além de entrar na questão mais hormonal, Sim. né? Que o relaxamento, o estresse. É um ambiente prazeroso, é um ambiente Então, gostoso, assim, é um ambiente, né? você vê, a gente está falando de saúde mental, Sim. né? Sim. Então, a gente está falando, a gente saiu da questão só física, né? Que é o músculo, que o pessoal antigamente vinha, que ia ficar fortão, bombado. Pô, Muito mais do que esse E aí a gente entra em outra questão, Léo, que no movimento dentro da musculação, você não tem só músculo. Você tem a articulação, né? Você tem o osso, você tem o tecido mole, né? Tecido mole, ligamento, tendão. sistema nervoso central, você precisa também dessa exatamente. relação, né? Aí você fala assim, pô, mas calma aí, eu preciso entender isso aqui. Não é só fazer um supino, empurrar ali, 12 repetições e acabou, né? Botar carga, enfim, sem controle nenhum, né? Uma semana faz uma coisa, outra semana faz outra. É o que eu tô te falando. Comecei justamente a pensar fora disso, né? Comecei a ter esse contato, que foi muito bom. E aí eu tava, né, onde eu tava na história, tive essa oportunidade de entrar nessa academia por essa indicação dessa estagiária, que eu entraria no lugar dela, né? E eu fiquei muito grato a isso, né? Comecei ali ganhando como estagiário, né? Não era tão, né? Enfim, ainda não é tão remunerado assim, infelizmente, mas, enfim, são ossos do ofício, né? E acabou que aceitei o desafio, né? Minha mãe me ajudou muito nesse processo também com concursos, né? Porque como eu morava em Itatiaia, eu tinha que pegar o carro, né? Para ir para Resende, dava aula na academia, voltava para casa, pegava antes da faculdade, ia para faculdade, enfim. Foi um processo bem desgastante, mas eu sabia que era um processo, né? Tudo são colheitas, né? E você planta para colher lá na frente. Isso. E aí, né, tive essa oportunidade, entrei, encontrei logo o João e a gente teve assim, uma relação muito boa, né, logo de imediato, assim. Gostei muito do João, ele teve uma base muito boa com os profissionais também, quando, né, ele vai poder contar aí a história dele como estagiário. E assim foi, né, se dando, aí depois, enfim, me formei, me tornei professor da academia por um período,
né? Um mês. Sim. E você mesmo como estagiário, cara, você vinha com uma bagagem técnica muito boa Sim, e uma sim. maturidade, uma questão de experiência, assim, mesmo Sim. não estando tanto tempo na área, aliás, praticamente nada na área, você já vinha com maturidade técnica, teórica, que você estudava muito por fora, né, Pedro? Sim, sim. É. E assim, tudo aquilo não, um pouco das coisas que eu te passei, na verdade, foi uma troca muito grande, que você também me ajudou muito, né? Eu tive uma base muito boa no meu estágio também. Uhum. Então, eu vi na educação física, naquele meu estágio, muito mais Uhum. do que eu tinha visto na minha escola, muito mais do que eu tinha visto na faculdade, eu vi ali na minha própria lida, no meu próprio trabalho, no meu próprio estágio, Uhum. que realmente a gente consegue atingir muito mais, tanto e pessoas que estão ali diariamente, quanto pessoas, cara, que minimamente vão ali por indicação médica. Sim. A pessoa tem ali uma resolução de um problema, né? Nessa academia nós tínhamos uma parceria, uma confiança muito grande Sim. com alguns ortopedistas aqui da cidade. Ah, bacana. Então, muito paciente, muito aluno ia lá encaminhado pelo Sim, médico sim. específico para fazer isso. Então, assim, cara, você via ali, como assim? Uma pessoa que está com uma lesão de quadril, de joelho, ela pode treinar? Tá falando lesão de quadril porque foi a minha lesão. Sim, não, e assim, cara, e a gente vai vendo no dia a dia, John, que, cara, Sim. isso é superar limites, é fazer muito mais do que o próprio paciente, do que o próprio cliente esperava que ele pudesse fazer, Sim. né? Exatamente. Sim. Então a gente consegue contribuir muito para a sociedade, Sim. muito mesmo, né? Com certeza. E, João, Eu falei, né? eu vou te Sim. interromper, porque o próximo passo é a questão personal. Aham. E eu gostaria muito que vocês, já gabaritados, pô, a agenda tá igual a agenda de show de Astro Pop. Só se vagar, se tiver alguma coisa de vocês hoje é extremamente tomada. E esse passo eu quero deixar também, acho que como forma de contribuição os profissionais que estão iniciando nessa área e tudo Sim. mais, como que seria começar, dando dicas para esse pessoal que quer começar com o personal, como que deve fazer, além de, obviamente, fazer a sua lição de casa de técnico, Sim, né? sim. O pessoal só quer, tem gente também que, e parece clichê, né? Só pensa na grana, né? Só pensa E no não vê personal, só que... pensa as etapas, Léo. Não vê, e não vê que é uma Isso consequência, que o né, do Jonathan bom falou, trabalho, né? Então, Quem que quer fazer educação física e fazer todo o mas me preparo? fala aí, João, você, Perdão. me conta um pouquinho da sua história aí, Sim, que daí a gente vai, eu quero que vai encontrar, a gente vai encontrar essa parte do personal aí, e na sequência a gente vai vamos começar só. fazer. Isso aí. Muito obrigado, Léo, novamente pelo convite, né? E é aquilo, cara, eu venho de zona rural, né? Onde eu morava não tinha essa relação de academia, então a minha experiência com atividade física era apenas a experiência escolar e o vôlei, futebol com os amigos. E desde cedo que eu sempre me interessei muito por atividade física. Uhum. E não vi uma outra profissão a não ser lidar com atividade física. Mas eu jamais tinha pensado nessa questão de academia. Uhum. Por morar em zona rural, eu nunca tinha tido essa vivência com musculação. Então eu falei, vou começar a educação física pensando na educação física escolar. E o meu primeiro estágio foi numa academia aqui de Resende também, que até fechou, infelizmente, uma academia de ótima Foi a referência. primeira vez que... E isso que a gente se conheceu naquela época, Exatamente. chamada Body Tennis, cara. E quem conheceu a academia tem essa lembrança, essa certeza que era uma academia realmente que tinha um diferencial muito, muito grande, porque o meu orientador, chamado Murilo Nunes, é um cara extremamente qualificado, extremamente experiente na área e tem esse cuidado que nós falamos anteriormente em relação a não apenas dar porrada, não apenas a músculo. Cara, peraí, entendeu? Então, eu aprendi ali o beabá da musculação e que o beabá realmente tem que ser começado aos poucos, entendeu? Então, assim, eu entrei logo no segundo período, eu já consegui esse estágio, cara, e eu não sabia nada de musculação, nada. E no começo eu tinha muita vergonha por eu não saber. Eu falei, João, fica tranquilo, né? Eu só te peço uma coisa, não fale aquilo que você não sabe. Então, desde cedo, eu fui muito bem orientado no meu estágio e eu consegui conciliar ali um professor que estava comigo todos os dias, né, de 5h30 a 12h30. Então, eu tive ali, cara, uma abertura de portas que me fez ir para esse sentido da musculação. Perfeito. Né? Então, assim, fiz estágio em escola, que no caso a Rede Salesiano. Foi muito bom, foi muito legal, mas eu não me vi atendendo crianças e adolescentes, né? Acho legal,
é uma área da educação física que tem muita empregabilidade, tem valorização, tem trabalho bastante, só que eu me vi mais na área da musculação. Aí, consequentemente, fiz uma pós, fiz outra e fui tendo reconhecimento como personal. Então, eu fazia musculação em alguns horários, atendendo a todos os alunos que iam para a academia, e depois fui me especializando mais na área de personal, que é uma área que a gente conversou, né? Sim. E assim, então a gente consegue ajudar até mesmo na musculação, atendendo todo mundo de uma só vez. Sim. Mas um dos princípios que a gente sempre comenta é o princípio da individualidade biológica. Sim, e aí vem a questão da questão que nós médicos a gente também enxerga da questão do indivíduo, né? Sim, É a personalização do movimento, né? Personalização da atividade. Então, eu acho que é fundamental. Existem boas academias que visam isso. Sim. Né? Existe Sim. também aquela academia que só quer colocar aluno para Número de dentro e alunos. número de alunos. Sim. Só vê essa variável. Mas vendo a personalização de movimento, personalização de repetição, de carga, Sim. eu acho assim, a efetividade ela aumenta demais, muito né? com serviço de personal trainer. A gradação entre aeróbico. E aí começa, já vou jogar a primeira pérola para a gente falando Sim. sobre a questão do personal, né? O importante numa atividade física, Sim, aí tive essas polêmicas de internet aí, a parte aeróbica ou a parte de carga, de força, né? treinamento de força. Diferença do treinamento de força para o aeróbico mais pesado, Sim. qual que pede mais peso, Sim. né? Qual que é mais benéfico, Qual que é mais qual que- benéfico, né? Então, vamos lá. Já vou jogar essa bomba para vocês, já que é para polemizar, Eu né? vou dar uma seguinte, cara. Toda atividade física, ela é benéfica e vai ter os seus benefícios certamente, né? Mas cada ano que se passa, se comprova cada vez mais a relação da força aliada com o aeróbio em relação a ter benefício, ter saúde cardiovascular, saúde, como é que fala? Cardiovascular, enfim, saúde geral. Perdão, desculpa a falta de termo aí. Então, cada vez mais a musculação, ela consegue completar o serviço do aeróbio. Sim. Entendeu? Então, Sim. com a musculação, você tem a elevação de frequência cardíaca, né? Você tem o fortalecimento das articulações. Então, você consegue, com a musculação, propiciar resultados que somente a musculação consegue dar resultado e também complementar essa parte cardio. Se a pessoa tem tempo, tem disponibilidade e pode fazer os dois serviços, musculação e aeróbio, é um trabalho legal que eu particularmente gosto e prescrevo bastante. E, então, assim, o aeróbio é perfeito. Durante muitos anos foi tido como apenas a única atividade para a saúde cardiovascular. Sim. E não é bem isso. Cada vez mais tem sido comprovado que não. Então, por exemplo, imagina você na esteira ou no elíptico, na bicicleta, caminhando numa velocidade, cara, que vai ser uma velocidade que não vai permitir uma intensidade que promova exigência cardíaca, né? E muitas vezes as pessoas fazem aeróbio, não têm o benefício que gostariam de ter por estar muito aquém de uma intensidade que ela poderia gerar. Sim. E, consequentemente, ela faz tanto movimento repetitivo de tornozelo, de quadril, de joelho, que acaba gerando uma lesão. Exato. Né? E sendo que na musculação, não. Sim. Você consegue fortalecer muito mais. Então, penso eu, se você puder fazer mais musculação e menos aeróbico, ok. Léo, João, perdão. Amo correr, amo pedalar. Ok, vamos conciliar essa sua corrida, esse seu pedal, com uma atividade de fortalecimento. E a atividade que mais se fortalece é a musculação. A grande questão é que o pessoal compra muito a ideia, né? De que o aeróbio emagrece e a musculação, né, te dá massa Exato. muscular. Exato. Então, normalmente a gente vê pessoas que chegam com sobrepeso na musculação já procurando a parte aeróbia, né? Sim. Então a gente acaba auxiliando, né, e informando que não, peraí, o que está acontecendo? Onde você comprou essa ideia? E é o que é vendido aí fora, né? Por muitos e muito tempo, acredita-se que, né, o aeróbio emagrece e a musculação faz ali hipertrofiar, ganhar músculo. Então, assim, a nossa ideia, né, tanto nas divulgações da rede social, é quebrar muito esse mito. Né? É que priorize força, como o João falou. Né? Se puder escolher Exatamente. Força. É óbvio que um trabalho em conjunto, como ele mesmo mencionou, é o mais ideal. Né? Mas a gente sabe que a realidade de muitos acaba não possibilitando né, esse trabalho em conjunto, do trabalho de força, com a questão aeróbia. Às vezes o cara tem 40 minutos para treinar, ele fala, João, eu só tenho 40 minutos. Eu falo, faça força. Sim. Faça força. Né? Perfeito. Eu acho, também, se pudesse opinar, né? Então, assim, você falou, João, o mix, ele seria o ideal, né? Sim. Porque você tem, o Jonathan colocou, na questão perda de peso. Você tem numa intensidade
maior no cardiovascular, a queima súbita, né, de calorias, né? Então, você acaba tendo uma maior intensidade ali. Já a questão carga, você consegue uma intensidade, se você colocar mais carga, mais repetição, você ir à fadiga, então, de alguma forma, você também consegue. Sim. Só que, se você pegar as benesses dos dois, a modelação que a intensidade física, cardiovascular, ocorre no aeróbio, Sim. e você conseguir a manutenção de carga, você aumento de massa muscular, para você conseguir manter também essa queima no longo prazo, no maior longo prazo que existe até aquele estudo canadense que fala sobre banco de músculo, né? Um estudo antigo. Histórico. Que você vai colocando carga em pessoa mais idosa e você vê que aquela carga de massa muscular maior na pessoa idosa Taxa metabólica te deixa mais independente. Né? Eles querem tirar. Mas autonomia funcional. Exatamente. Então, existe o que o pessoal chama de banco de músculo canadense. Sim. Né? Que você acaba criando um banco de músculo para as pessoas mais velhas para gerar independência no futuro. Né? E, consequentemente, você tinha comentado esse estudo quando a gente treinava. Exatamente. Né? E na questão intensidade e manutenção de queima, né? Eu acho que tem o clima, mas como você falava, se for para escolher, né, esse mix aí, mas escolher o de força cada vez mais está sendo preconizado. Sem né? dúvida. E continuando na polêmica aí. Sim. Né? Aí não sei que vocês vão arrumar briga com alguém, não vai, mas assim, o pessoal tem muita dúvida entre também. Essa é polêmica nas redes sociais, polêmica na internet, polêmica até mesmo entre os profissionais de educação física. A questão de crossfit. Sim. Gera lesão, não gera? É causador de lesão, não é? Né? É um bom exercício, não é? É musculação versus crossfit? Então, eu gostaria de opinião de vocês, sem estar contaminado pela musculação. Não é opinião técnica que vocês tão bem são. Léo, há muitos anos atrás, até na fase de estagiário, né, eu li muito sobre o CrossFit, eu estava chegando na cidade, um box, e me interessei pela questão por ser uma atividade física, como qualquer outra, e eu fui entender mais ou menos o que era o CrossFit para justamente emitir uma opinião. Sim. Né? A metodologia mesmo. Exatamente, porque os clientes acabam perguntando, né, na academia, seja o cliente personal, o cliente, né, da academia ali, Jonathan, o que você acha, sua opinião? É bom, não é? Faz bem, faz. E assim, Léo, é um caso muito polêmico, né, João? Sim. É uma coisa que a gente acaba... Enfim, na época eu fazia muitas postagens, depois comecei a entender e omiti minha opinião e acabou ferindo, né, muita gente. E assim, cara, é como qualquer outra atividade física, tem seus benefícios, mas, né, tem ali as suas questões particulares. É uma atividade, assim, extremamente intensa, né, onde a gente tem os movimentos básicos, né, levantamento terra e combinados, né, que você exige muito ali das articulações, né, consciência corporal. Muita complexidade nos movimentos. Exatamente. Só que o que acontece? Você entra num box, né, de CrossFit, onde você tem às vezes 2 professores para cuidar de uma turma de 20 pessoas. Né? De forma geral, assim. Exatamente. Tem os box que são com menos pessoas. Sim, consegue, sim. Né? E uma vez eu peguei até a teoria ali do CrossFit, né, da marca CrossFit, que o CrossFit é uma marca. Né? Sim. E aí eu fui ler, cara, a teoria é linda. Você fala assim, cara, isso... A divisão das valências. Tudo, coisas, tudo, né? exatamente, né? Que você tem ali um mix, né? De força, aeróbio, enfim. Resistência. E aí quando você vai ver, fala assim, tá lindo. Mas na prática, cara, como funciona a aplicabilidade disso? Sim. Era exatamente a minha questão em relação ao CrossFit, que é falho. Sim. Né? Outra coisa, o CrossFit, historicamente, ele foi criado para desenvolver, para melhorar a performance de atletas. Então, a gente quando fala atletas e quando fala pessoas que procuram boxe, tem uma relação bem diferente. Que você que foi atleta dentro da luta, sabe como é que é a relação de atleta. Quantos anos você precisou treinar, quanta consciência motora corporal você precisou desenvolver para chegar ao seu ápice físico, entendeu? Então, o CrossFit é perfeito, como o John falou. Continua, depois eu falo mais. Tá no próprio site do CrossFit, você entra lá no site deles, né, o site oficial, e você tem acesso a esse documento. E é o que eu tô te falando. Vamos entender isso aqui. É igual a questão, por exemplo, da intensidade. Cara, é muito alta, né? E a pessoa me questiona, mas por que eu tenho um resultado no CrossFit e não na musculação? Né? Aí você começa a perceber a questão, né, de rotina da pessoa, a questão de, como posso dizer, hábito dentro daquele ambiente. Na musculação, cara, você não vai ter ninguém. Se você não tem um personal, você não vai ter ninguém para cuidar de você, porque é um professor para cuidar da sala de musculação. Exatamente. Ó, você tem que descansar 1 minuto. Só que a pessoa hoje em dia, cara, pega o celular,
quando veja passar 3, 4, 6. 5 séries de Instagram, 4 Exatamente. séries de E Facebook. aí o que acontece? Obviamente isso vai ter reflexo no seu resultado. Só que o CrossFit, cara, é o quê? Você entra no box, você tem uma turma de 20 pessoas, que você faz ali os trabalhos de mobilidade, alongamento, tudo mais, e você tem um relógio lá que o professor dá o play, e ele fala, ó, você tem 20 minutos para fazer isso aqui tá no quadro. E cara, é pancada atrás de pancada e vambora, corre ali, empurra aqui, puxa ali, burpee, flexão. Cara, a intensidade é altíssima. E tem o seu nome no quadro. Exatamente. Tem a questão, né? De todos pontuação, os né? praticantes estão ali, então fica a questão de competição. Fica a competição. Que muitas vezes a competição é ok É, para quem está preparado para a competição. Muitas vezes as pessoas Exatamente. não estão preparadas para tal nível de exigência sim. física. Né? E eu procurei fazer um período de CrossFit, né? O que eu te falei, eu me interessei. Não adianta eu emitir uma opinião Sim, sobre sim, algo que eu não tenho, né, conhecimento nenhum. Então, eu li a parte teórica, fiz a parte prática, eu te falo, cara, é extremamente difícil, né? Agora, indicaria? Depende, né? Quais são os seus objetivos? Por exemplo, para minha mãe, não. Entendi. Entende? Para um colega que está ali, nos seus 20 e poucos anos, procurando, né, desenvolver ali as capacidades, né, enfim, o quanto eu suporto, né, de estresse, não sei o quê, cara, vai lá. Mas Desafiar, saiba que tem essas consequências, né? Ah, mas musculação também lesiona. Também lesiona. Mas Sim. os índices são muito mais baixos. Se você vê de vez em quando aqueles vídeos circulando na internet, né, do cara fazendo leg press na academia e, né, o joelho, né, fazendo... Joelho, aquele cara que fez o rompimento É, de exato. peitoral. É, Mas bíceps, eu né? mesmo, Jonathan, em 12 anos formados, nunca vi uma lesão muscular É. na De academia. academia. Nunca vi uma lesão. Sim. Vou jogar areia aí, senão o meu público aí que é do CrossFit vai estar no comentário. Vamos pegar o João, pegar o João. Não, eu acho que é válido a gente Pela expor. nossa prática, pela nossa Sim, experiência. E, Léo, deixar claro que não é defendendo a ideia da musculação, porque a gente trabalha com Sim, isso, claro. né? É como um profissional de educação física que vende realmente a questão de saúde, Sim, né? A que ponto realmente está sendo benéfico para a pessoa, sim, claro. entende? O CrossFit ele é intenso e desafiador. Sim, exato. Foram as palavras, do quadro, até mesmo da movimentação, da aplicabilidade, a forma que é colocado, mas assim metodologia. como metodologia, assim como qualquer outra atividade física, se você não tiver um devido, uma pessoa, um profissional experiente, né? Um acompanhamento, né? Um acompanhamento de Individualizado, perto, uma individualizado, Uma conversa, né? um feedback Uma real ali. personalização daquela atividade, sobre a capacidade daquele indivíduo, né? Sim. Não adianta você colocar, por exemplo, a pessoa que está bem fora do peso, uma pessoa já atlética, já vem com histórico Mesmo tipo de na mesmo exercício. tipo de, exatamente. Então, assim, por mais que a pessoa tenha um nome ali, a tendência é gerar um Uma tipo de compensação, né? mas isso também é na luta, isso também é na academia, se você soltar Sim. uma pessoa ali e você vê aquele pessoal que mais novo quando vai para academia, né, que fica aquela competição de quem põe E a mais própria cara. musculação também. Exato. Se você não Assim, tiver, né? Claro. eu concordo na questão da intensidade, desafio, tem que ter um cuidado maior. Sim, Né? sim. A exposição de apetrechos, né, materiais dentro do Exato. CrossFit, por exemplo, uma corda, que você tem que escalar, né, subir Olha, com uma corda. Eu já vi, né, questões de alunos que já depois vieram até me procurar para fazer musculação, que mencionavam, cara, que foram subir a corda e, né, Exato. por um acontecimento acabou, né, enfim, cortando a mão, e, enfim, porque na hora é aquilo, adrenalina, cara. Você tá ali Exato. querendo vencer seu desafio. Mas bem aplicado, no momento certo, a pessoa Exatamente. com a É uma atividade gradativa. muito boa. Cabe ao profissional, Léo, justamente controlar tudo isso dentro do box. É isso. Né? Não é deixar. Exatamente. E a orientação, tem, né? Por exemplo, as pessoas às vezes praticam o próprio CrossFit 5, 6 vezes por semana, 4, 5 vezes. E não se consegue, pelo que eu saiba, uma divisão, uma organização em relação à treinabilidade. Então, você está ali 4, 5 vezes por semana, gerando intensidade, gerando sobrecarga articular. Exatamente. Né? Porque na musculação você consegue, né, ramificar isso, né? Você treina um dia costas, no outro dia você treina a musculatura do peito, no outro dia você treina quadríceps, e no CrossFit não. É Sim. tudo muito multiarticular. Tudo muito complexo, Você não tem muito trabalho intenso. isolado, né? Então é pancada, cara, o dia inteiro. E se um profissional, o dono, enfim, não vier e ter esse controle, olha, eu recomendo e, né, oriento você a ter esse descanso. Sim. Né? Não vem amanhã. Só que a gente sabe, a atividade física é uma coisa prazerosa, gostosa. A pessoa está em casa com um monte de problema, fala, cara, uma válvula de escape é aqui. É onde acontecem essas, né, questões. Então é complicado, cara. Eu acho que. Só mais uma coisa, perdão. É o seguinte, no cross realmente não tem as máquinas Sim. que certamente ajudam para algum momento, como você falou, uma divisão muscular maior. Todos os movimentos do CrossFit, quase todos, perdão, envolve
o corpo todo. Sim. Uhum. Então, né, assim, você gera uma sobrecarga articular certamente grande. É. É benéfica, ok, mas como você falou, como o Léo também mencionou, para algumas pessoas, Sim. né? Não, ela pode ser para atender uma grande gama do público, Sim, mas como qualquer atividade física, né? E eu acho que essa, assim como luta, assim como outras que são também com uma exigência mais desafiadora e de maior intensidade, ela tem que ser. A pessoa não pode ser. priorizada, né? Exatamente. Fazer o passo a passo. Acredito que existam excelentes profissionais de CrossFit. Eu Hoje, acho. Sem A dúvida. gente tende a generalizar, e acho que essa é a polêmica da internet, Sim. né, que acaba gerando essa polemização, né, e eu concordo com vocês na questão deixar o indivíduo, analisar o indivíduo, acompanhar o indivíduo, né, essa questão de você é, é, motivar através de uma competição, eu acho saudável, mas a partir de um certo momento, né? Sim, E a pessoa respeitar. sim. Né? Acho que também E o não só indivíduo. motivar, né, Léo? Não Exatamente, o só indivíduo vai, não vai, jogar só vai, a vai. responsabilidade na mão do profissional, não somente Sim, dele, né? Ele também reconhecer qual que é a sua limitação. E Né? muitos alunos, Léo, não têm a experiência, não têm esse conhecimento em relação ao seu próprio corpo, consciência corporal. Sim. Então ele tá ali, ele confia no professor. A gente mesmo na musculação, a gente pega muito aluno que tem uma força muito grande, só que ele não tem capacidade motora ainda para gerar essa força de forma Exato. organizada. Então a gente precisa frear também. Isso. E você precisa do feedback quase que diário. Léo, como é que tá? Jonathan, como é que tá? E aí? Né? E a questão da percepção motora também. Você Sim. ter experiência com movimentos e não tem como você ver a pessoa fazendo errado e não corrigir. Como é que se corrige 20, 30 pessoas, né? De forma geral. Não, você precisa chegar na pessoa ali e trocar essa ideia, né? Sem dúvida. Uhum. E só um adendo, Léo, é a questão até estrutural da pessoa, questões estéticas, Uhum. são completamente diferentes. Totalmente. Você pega a questão, né, Totalmente. do CrossFit e a musculação. Aí não sou eu que estou falando, Sim. é uma questão de dardos, né? Você Sim. vê na prática ali, a atleta de CrossFit, eu tô falando mulheres, né, Sim. que acabam se Principalmente mulheres, É, principalmente. porque assim, o corpo ele se deforma muito, Uhum. né? E aí tem explicações, né, biomecânicas, cinesiológicas para isso acontecer, né? Sim. Em que você pega uma cliente de fisiculturismo feminina, né, totalmente, né, suas linhas femininas, Sim. e a atleta de CrossFit, onde ela tem, né, uma cintura um pouco mais larga, justamente por causa do esporte. Uhum. E isso se transfere para o dia a dia no próprio boxe, que acontece, cara. Você vê as mulheres perdendo a feminilidade com a prática da atividade física. Uhum. Mas é aquilo, a pessoa, Jonathan, não me importo com isso. Ok, né? A escolha é sua. E nós conhecemos várias pessoas que entraram, tiveram resultados super expressivos, mas Sim. perceberam que o corpo foi ficando com um molde que ela talvez não queria. Em Exatamente. relação, como o movimento é sempre intenso, Uhum. como é que faz movimento intenso de perna sem usar o braço? Uhum. Enfim, então os movimentos são complexos, quase todos eles exigem, Sim, né, é porque questão de perna e braço, então você vai fazer uma força de braço muito grande, Sim. muito aquém, então você vai desenvolver muita musculatura superior também. exatamente. O controle abdominal no CrossFit, ele acaba não acontecendo de forma otimizada, Uhum. né? É igual assim, a própria respiração acaba se falhando e você acaba desenvolvendo a musculatura, por exemplo, do core, né, do abdômen, que você acaba enlarguecendo, né? Mandado lombar, Essa estrutura, então a mulher fica com aquela barriga, né, mais dilatada, né, onde você vira uma estrutura de cintura mais larga, e na musculação você consegue ter esse controle, né, Certo. de cintura mais fina. respiratório, né? Onde eu falo, a questão feminilidade, Sim, né? Sim. Enfim, sim. acho bom esclarecer isso, porque eu tô te falando, Uhum. o que a pessoa busca, sim. né, isso tem que ser Exato. levado em consideração. Esse é o objetivo da pessoa, né? Então tem isso também. E falando de objetivo, tem muita gente que tenta acelerar objetivos. Né? E outro assunto polêmico aí, a gente vê o uso de anabolizantes, esteroides, né? Sim. Para atingir, não só anabolizante esteroide, a gente vê o pré-treino de forma inadequada, às vezes utilizado como um queimador de caloria, o cara sobrepõe doses de estimulantes para Super. ficar lá em cima, o batimento, né? Então, assim, a opinião de vocês estão vendo um aumento, estão vendo uma diminuição, já foi mais, está sendo mais consciente, está vendo uma pegada de médicos prescrevendo mais de forma mais consciente ou inconsciente, né? Sim. Ou inconsequente seria a palavra também. E a opinião de vocês que estão na outra ponta na questão da anabolizante de esteroides. Léo, eu nasci, né, na minha realidade, aumentou-se muito Sim. o número de usuários, né? Só que hoje tem um nome, né, cool, um nome mais florido para o tipo de, né, anabolizante Que bomba. reposição, mais chique, né? É o chip,
Você vai fazer uma reposição, né? Uhum. Então, assim, na minha época, quando eu tinha uns 15 anos, a molecada falava, vou tomar bomba. Meu pai também não vai tomar bomba. Era isso, né? E era uma coisa ruim, né? Uhum. Era uma coisa que se você olhava assim com os olhos mais de rejeito, não sei o que e tudo mais. Hoje em dia, eu tô te falando, os médicos acabam vendendo muito, os nutricionistas também, a gente vê os próprios profissionais de educação física dentro das academias, aconselhando como se fosse a melhor coisa do mundo, Uhum. né? Círculos, né? Exatamente. Sem dúvida nenhuma, você tem seus benefícios, e são Uhum. maravilhosos, Uhum. né? Mas qual o custo disso? Eu bato até muito na rede social sobre essas questões, porque assim, você tem que expor o aluno, né, Uhum. o cliente, o paciente, dos riscos, Uhum. né? Sem dúvida nenhuma, existem pessoas com necessidades, né, hormonais de sua, né, reposição, de algumas questões mais específicas. O problema é que isso tem feito, né, sendo Todo mundo prescrito de forma tem discriminada, entrado nessa cara. necessidade. Porque você entra Tem hoje. um profissional, eu não esqueci o nome dele agora, que ele faz acompanhamento desses competidores de fisiculturismo. Ele Sim. mesmo fala assim, achei um cara gabaritado. Sim. Eu vou lembrar o nome dele, até vou tentar chamá-lo aqui para bater um papo. E ele fala assim, cara, a gente utiliza através de É um uma. nutrólogo? Não, Não? ele não é nutrólogo, mas ele não é médico, mas se não me engano, é nutricionista. Mas ele tem na equipe dele tem O médicos, né? Sardinha? Não, Fernando? Não, Dudu Halok, acho que é. Não Do lembro. Alute. Halut? O Dudu, eu não. Até peço desculpa aí não recordar, foi en passant, acompanhei algumas postagens, gostei do que vi, né? A responsabilidade que ele tem na hora de falar sobre o uso de hormonal. Então, assim, a gente vê aquelas questões acho que o público mais jovem, Sim. até mulheres, ou o público mais Ganho jovem, de massa, perda de gordura. buscando resultados rápidos, A qualquer custo, né? a qualquer custo. Sim. E ele mesmo falando, e ele que acompanha Sim. atletas de ponta, Não é assim. que fazem uso acompanhado Sim, e tal, sim. para definição, que é aquele ajuste fino, Sim. ou aquela reposição adequada e tudo mais, e ele mesmo falando, assim, cara, não entra nessa. Pra que você vai Não ter? entra Sim. nessa. Isso aí, se for pensar, é lá na frente. Se você atingir for o atleta nível, de né? extrema ponta, se você for uma pessoa doente que está Disciplinada, precisando ter dessa. uma boa alimentação, ter uma Exato, boa. você vai entrar, e ele tem um dele em papa na língua e fala assim, cara, você vai entrar, para sair, vai ser extremamente, vai acabar com os seus Porque dá eixos resultado, hormonais, né, gente? Você sabe que dá resultado. vai dar resultado, mas aquele resultado Imediato. sem base, E a consequência né? disso? Não, Cardíaca. eu bato muito na tecla, como eu falei, Sim. né, na questão da rede social, nessa informação, e o pessoal acaba até elogiando bastante, porque eu falo, eu não aconselho nenhuma cliente, mulher minha, a tomar. Sim. Porque os efeitos, né, os malefícios, muitas das vezes são maiores do que os benefícios, né? Aí você vai pensar a questão de queda de cabelo, né? A fortalecimento na questão de unhas, pele, né? A gente vê, cara, às vezes as mulheres com pele totalmente, né, com acne, né, aquela A pele. questão vocal, né? Exatamente. A questão de A virilização. característica feminina mesmo. É porque são efeitos colaterais, cara, que não tem regressão, né? Depois que você se desenvolve ali, a questão da voz, a questão da virilização, que eu acho que são pontos assim, né? E até um câncer. Ah, mas eu fui no doutor, não te garante nada. Nenhum médico consegue te garantir que você não vai ter determinado colateral. Porque é aquilo, roleta russa. Né? Você tá ali, vamos ver como é que vai dar. E os próprios profissionais, né, como o Dudu Alute, se realmente foi ele que eu acompanho, ele realmente fala. Tenta não usar. E não tem necessidade. É o que eu tô te falando. Uma coisa é uma atleta de fisiculturismo, né? Outra coisa é uma pessoa que tem uma rotina extremamente estressante, né? Pai de família, mãe de família, né? E, enfim. Qual a necessidade? A gente está vendendo saúde. Eu até acabo recriminando um pouco também, Léo, a questão dos profissionais de educação física, nutricionistas, que vendem como se fosse uma coisa muito saudável, né? Aquela quantidade de músculos, por exemplo. A gente, por exemplo, aí entra na questão de exemplos, né? O Paulo Musi é um profissional assim, incrível, né? Muita informação, um cara que eu acompanho, eu acho o trabalho dele incrível. Mas até que ponto realmente aquilo ali é saudável? Um coração do Paulo Musi tem que bombear muito sangue. Sim, é muito músculo. É tecido muscular para sustentar através de uma bomba. Exatamente. Que é o tamanho do seu. Da mão fechada, né? Porque assim, o grande acontecimento com os atletas de fisiculturismo acabam falecendo justamente de ataque cardíaco. Porque é muita massa muscular, cara. Mas ele é atleta. Exatamente. Ele por um acaso, ele sabe ele é médico e dos atleta. deletérios, Mas ele eu não acompanho. Ele passa essas informações dos riscos e tudo mais. Eu não sei. Sim, já teve alguns podcasts que eu acompanhei que ele realmente foi e menciona, né? Até ele comentou o quanto chega de paciente para ele na clínica, né? Totalmente atrapalhado em relação. Desregulado em relação. Exatamente. Que ele tem que corrigir. Ele fala, não, primeiro eu preciso corrigir tudo isso que aconteceu, porque
assim, pelo menos na minha época, dos meus 15, Sim. 20 anos, Uhum. era de forma muito discriminada, assim. O cara ia... Eu tinha falado, ouvia Perdão. falar É, famoso isso. LOL, tinha exatamente. o Por que que pessoal usava no mercado negro de uso Cara, só veterinário. mineral, É, não. Hemogenin, Animal né? pack, gostinho de cavalo, Não, velho. óleo mineral não vou nem falar. Não. Eu acho que é um distúrbio psiquiátrico, Sim. aqueles Isso que eu ia falar, pessoas que Léo. têm aquela formação através de óleo, seja ele mineral, seja os AD da vida lá, que aquilo é uma pessoa disforme que apenas está extravasando de forma física um problema. Sim. Isso, estou falando daqueles casos Mas, gravíssimos. sim, Sim. sim. E Rapidinho, só um relato, John. Por Por favor. exemplo, eu tenho um aluno psiquiatra, e ele já me relatou. Ele está Psiquiatra. psiquiatra, Ah. perdão, psiquiatra. Ele está recebendo paciente com surto psicótico através da prescrição hormonal. Juro. E outra aluna cardiologista me explicando também várias pessoas, vários pacientes com problemas com desvio, não sei a palavra, não sei se é miocárdio, algumas coisas, né? E está totalmente relacionado a isso, que a pessoa prescreve apenas afirmando a parte potencial do músculo, não afirmando, não explicando a questão né, sequencial que aquilo pode acarretar. Vou trazer aqui no podcast também dois profissionais que são meus amigos também, são pessoas responsáveis. Sim. Tem a questão, como você falou, ninguém garante. Ética, né? Na medicina não se pode garantir resultado. Primeiro, tem começa que- por aí, tem que- né? tem que- Então você não pode garantir resultado, porque ela é uma profissão de meio, né? Mas você pode garantir que você será responsável, né? Para A com o conduta, né? cliente, Aquela para conduta. com o cliente. Então, a questão por que usar, quando usar, qual estudo foi embasado aquele uso, aquela utilização. Então, assim, a gente tem que também colocar que existem profissionais, a gente está vendo aberrações aí Sim. de verdade, a gente está vendo a virilização de mulheres aí, o pessoal fica com aquela voz mais grossa, Sim. com o rosto disforme, que aquilo lá, você falou, não sei nem se pode chamar de medicina em alguns casos, Sim. né? Outros pode ser do próprio paciente, que às vezes que a relação com o médico é de verdade, né? Então, Sim. o cara prescreve e o médico acaba utilizando, o profissional, o paciente acaba utilizando de uma forma totalmente inadequada, buscando resultados muito mais rápidos, dobra a dose, Sim. mercado negro, Sim, né? sim. Então, você falou sobre a questão cardíaca, Sim. lembrar que o coração é músculo, né? Você Sim, falou sim. os ataques cardíacos. O coração como músculo, né? Ele também sofre a ação do hormônio ali, Exatamente. a hipertrofia, o desvio Sim. que você falou das câmaras, né? E a insuficiência cardíaca, tanto para o tecido como afastamento de válvulas. Então, tem uma série de situações Malefícios, aí, né, que- de malefícios, né? E também, como você falou, tem os benefícios? Tem os Sim, benefícios, sem dúvida. né? Mas acho que o bom profissional, ele tem que encontrar, primeiro, se ele se Equalizar. divida para aquilo, número 2, o ajuste para aquilo, Sim. né? E tem virado muita bagunça, né, Léo? Que eu Vira te falando. bagunça. Mas E também aí- nós temos ótimos exemplos Sim. de nutrologia Claro. muito, muito bem feita. É o que eu tô te Então, falando. assim, eu tenho algumas 2, 3 alunas, cara, que nós conseguimos o Você viu que eu equilíbrio. tô apaziguando. Perdão. Eu jogo a polêmica e depois eu dou uma apaziguada. Não, né? tem que ser assim, né? Senão- Eu gosto de que, assim como vocês são de opinião formada. Sim, Ponto, claro. Sim. Né? Eu acho que isso é bacana. E eu também, mando real isso eu para tô- os meus alunos. eu para as pessoas tô apaziguando assim, porque eu conheço profissionais, Sim. né? Conheço péssimos profissionais também, Sim. né? Na área da medicina, pela área que eu atuo, que é a parte de perícia, de médico, Sim, também sim. faço, mas principalmente na parte classe nova, né? exato, mas você vê bons profissionais, Sim, aqueles sim. caras que são treinados, que carregam uma bagagem técnica e aplicam a bagagem técnica, Sim. né? Não penso só na questão financeira e penso no indivíduo, na pessoa, né? Então, assim, eu tô jogando aqui a pá de cal, tô Sim. apaziguar, por quê? Eu acho que sim, tem que ter a fundamentação, você tem que colocar uma vez que vocês são a ponta que recebe, Sim. né? Vocês veem como ocorre, né? A gente discute nos corredores de academia aí sobre essa utilização e não só anabolizante, aquela pessoa que está extremamente acelerada, você pensa,
parece que tá usando Sim. outros aditivos que não Uma alimentação não saudável pré-treino, para a né? atividade física. Exatamente. Então você vê aquela pessoa extremamente, você vê tá suando, tá atacada, você vê o batimento, a pessoa lentificada no aeróbico e com o batimento lá em cima. O que era para ser algo voltado para a saúde, né? Acaba prejudicando, né, Sim, justamente sim. a saúde. Exato. Sim. Então, Exato. assim, o grande problema, Léo, é o que a gente está conversando aqui. O quanto essa pessoa entra num consultório médico, ele não está voltado só para as questões financeiras. E, infelizmente, eu vejo mais gente pensando nas questões financeiras do que realmente entendendo o ser humano como um todo, como um ser humano, Sim. né? Uhum. Como é que tá a questão física dessa pessoa, psíquica, Uhum. né? Como ela vai receber isso? É igual, por exemplo, você entra num consultório de nutrólogo em que ele prescreve uma dieta completamente restritiva para uma pessoa sem levar em consideração a realidade dela. Exato. Pô, peraí, esse Chá cara... de castanha. Sim. Pô, cara, Ó, Como é que- a gente trabalha pra caramba. Aí você tem uma rotina extremamente estressante no trabalho, né? Com mais de 12 horas de carga horária de trabalho. Você chega em casa, tem questões de filho, né? Esposa, família. E assim, cara, aí o cara vai lá e te restringe diversas questões, como carboidrato, por exemplo, como se fosse uma coisa maléfica, né? A pessoa se alimenta, às vezes, num jejum intermitente ali de 12 em 12 horas. Então, peraí, a que ponto realmente essa pessoa está sendo levada em consideração de forma individualizada, né? E não uma coisa como uma receita de bolo que você tira da gaveta, toma, isso aqui é pra você. E aí onde acontece? Aí a pessoa já fica naquela fase extremamente restritiva, Sim. ela tem o seu resultado, claro, né? Mas até que ponto isso está sendo benéfico? E é onde entra a questão hormonal. Onde o nutrólogo ali, enfim, nutricionista, que acaba, né? Eu conheço, infelizmente, alguns casos, em que receita para você de forma assim: olha, oxandrolona, para mulher, pô, isso é leve. Só uma dosezinha, só uma cápsula, só uma injeção, só. Então, assim, não, peraí, cara, não é assim. E aquilo fica muito sedutor, Léo. Porque você olha no espelho, você se sente melhor, né? O resultado é muito mais otimizado. Você passa, às vezes, 6 meses, cara, dando um duro danado, e o resultado não é tão satisfatório assim. Aí você fura a dieta, não treina direito e tem resultado. Sim. Fala assim, ô, peraí, pô. E Isso é. vindo de uma pessoa que está, que, teoricamente, estudou para isso. Você Exatamente. confia um É, ué. consultório lindo, uma dieta Exatamente. linda. Então, fala assim, pô, peraí, é isso que eu quero. Aí é onde o Dudu, que você mencionou, entra na questão, pô, mas peraí. E para sair disso? Como é que faz? Eu te falo, nunca fiz uso, não sei, né, das questões, mas tive próximo às pessoas que já usaram e falaram, Jonathan, é viciante. É tudo que eu mencionei para você. Pô, você dorme melhor, você se acorda melhor, disposição, dorme pouco e acorda bem. Então, assim, pô, quem que não quer uma Pois é, dose cara, mágica, mas, né? às vezes, Quem não quer ser super-herói, né? Quem não não, quer e ser você super-herói. pega de pessoas em formação ainda, como são os adolescentes, o cara acaba utilizando o que você falou, que é se está em Quer ganhar massa formação muscular rapidamente. como indivíduo, quer obter rapidamente, está inconsequente ainda, né? Não tem a formação de base, vê o amigo utilizando, né? E é um indivíduo em formação não maduro ainda, né? Geneticamente, ele é Genético. magro. Não, ele, né, não Exato. está geneticamente formado ainda. Ele Exato. tem uma característica familiar de ser, né, ecto, Eu acho que eu vou trazer, hein, Igão? Nota aí, vou trazer o pessoal na nutrologia aqui, meus amigos, Sim. e assim, vamos esclarecer bastante coisa. Eu acho bem bacana o ponto de vista de vocês que recebem também esse pessoal, como você bem colocou, aumentou demais, Sim. tanto para quem busca ser mais saudável, que é merecedor desse tipo de terapêutica, assim como tem muita gente que está fazendo besteira. Merda Né? mesmo. Merda é a palavra. Né? Então, assim, não existe almoço grátis, né? Exatamente. Então, não tem. A conta chega, A né? conta chega. Eu tento jogar no extremo pro meu cliente, cara. Sim. Quando ele chega pra mim e fala assim, tá disposto a ter um câncer? Sim. É isso. Ah, mas... Ué, não é... Tem questão de tratamento de choque, né? Exatamente. Eu já tive relato de clientes que chegaram, né, e de médicos famosos em São Paulo, cara, com renome, que postam lá água, glutamina e gratidão, em que, né, a pessoa fez a utilização de hormônio, né, acreditou, confiou, poxa, um cara Sim, com 1 pô, milhão de você passou seguidores, né? 5 minutos numa consulta. Foi lá. Exatamente. E é um personal, às vezes, um professorzinho ali, te falar, te alertar, não, pera aí. A pessoa, 6 meses depois, se não me engano, desenvolveu um câncer. E o povo investe, Léo. Sem histórico. Gasta, porque né, confia assim, naquilo. A pessoa sem histórico de câncer na família, porque às vezes acontece isso, né? E recentemente, eu analiso muito, Léo. Eu acompanhei de perto, assim, de pessoas próximas, uma pessoa que teve, né, um câncer jovem, né? Mas a gente não fez utilização de hormônio, mas não jogou a culpa no hormônio. Ah, mas eu tenho uma tia que lá na minha terceira, quinta geração teve. Não, peraí, cara, não vamos, né, entender como isso é uma predisposição. O que aconteceu realmente para desenvolver, né, esse câncer? O que otimizou? E eu te falo, cara,
o hormônio tem grande ligação com isso. Eu bato muito na tecla com os meus clientes, Uhum. né? Tá disposto? Não, então pensa bem, Sim. né? Tem. Rapidinho, uma coisa que o Léo tinha mencionado também, a questão da superdosagem em termos de pré-treino. Cara, Sim. é absurdo o que a galera, né, toma achando que aquilo vai melhorar a performance e também muitas vezes é prescrito, cara. E os próprios suplementos vêm com uma dosagem muito acima Já tá. do que tem. seria saudável, do que seria benéfico. Uhum. 400 gramas de cafeína, Hoje em dia, né? hoje em dia fala-se muito dos pô, manipulados, seriam né? 10 cafezinhos, você vai tomar É, em ali, né? E a pessoa faz E rende, Léo. Não, Deu. ele põe além, já tá uma dosagem alta, né? Ele bota 2 O scoops. cara não, ele ultrapassa, já se sentiu cada vez mais. O Qualidade. corpo tem a questão de tolerância. E ele rende, Né? vai render aquilo. É. Né? Quanto esse rendimento é interessante? Não, Quanto- pois é, ele rende a primeira, segunda semana. Aí o que acontece? Aquela dosagem que ele já utilizou, se ele não usar com Vai se adaptar. disciplina, no passo a passo, devagar, né? Como Sim, deve ser feito, aquilo lá é uma suplementação, né? Ele não é Não é água, né, cara? não é exatamente o que acontece. E ele vai lá, passa a primeira, segunda semana, aquela dosagem que ele tinha tomado já não faz muito mal o efeito que ele gostava. Ou ele quer performar Ele ainda mais, ele quer... Torna-se tolerante. Aí ele toma 2, 3, Sim, né? E aí chega um momento que ele vai ficar cada vez mais dependente, tô falando não só da substância, que eu não sei qual que é a utilizada, mas psicologicamente daquela substância. Sim. Opa, só consigo treinar se for com aquilo. Né? Só consigo fazer se eu Ele tiver performa pré-treino. muito mais, muito Performa, melhor. exatamente. Né? Então, eu acho que existe uma forma de os bons profissionais alertarem quanto a isso, não só a profissional de educação física, como um profissional médico, falar assim, pô, temos que colocar como uma parte de cal também nisso aí. Você não pode ficar refém. Eu brinco muito na rede social, né? Você não é mais uma criança mimada. cara, você fica ali sem 2 dó. tapas na cara e vambora. É o que eu preciso fazer, cara. Senão você fica esperando sempre a pílula mágica. Sim, né? e Exato. aquela questão também, por exemplo, relação, voltando à parte dos anabolizantes, né? Uhum, Você tem um aumento de força muito drástico, uhum, né? uhum. E só que esse aumento de força que vai para o músculo não chega à questão ligamentar, à questão articular. Exato. Exato. Então você tem um ganho ali, ok, mas certamente, cara, junto com essa força, vai ter uma exigência muito aquém do que aquele tendão, aquele ligamento estaria preparado para aquilo, então o cara vai se suportar. lesionar, né? Exatamente. E, As enfim, chances vai são estar muito ganhando maiores. músculo, crescendo, você começa a ter uma distorção também visual sobre o seu corpo. Você não, como vocês falaram, Uhum. é viciante, né? Você não vai querer parar com aquilo. Poxa, você treinou musculação 8 anos, olha quanto tempo você teve que treinar para atingir um corpo que você gostaria. E o cara em 6 meses atinge, não é isso. Exatamente. Mais uma coisa também, rapidinho, só para fechar. Em relação à perda de peso. Uhum. Muita gente procura atividade física para perder peso. Uhum. E muitos médicos, muitos sonistas encaminham perder peso, cara. Mas o perder peso é muito além do que você vê na balança 100, baixar para 90, baixar para 80. Tô feliz. Uhum. O perder peso, cara, é muito aquém do que simplesmente ir treinar, não comer nada e chegar naquele peso que o seu nutricionista, o seu médico ou o seu próprio educador físico orientou. Você precisa tomar cuidado para não perder massa muscular. Cara. Exato. Esqueça a Voltando à questão do balança, né? estoque de músculo. Tem pessoal né, que João? faz uso Emagrecimento, perder peso cara. com diurético. Não, Né? não vai Tá dar se bom. inchando. Não vai dar bom, cara. Tá cheio de cãibra, infartos, Ou e vai perder peso só com embora. aeróbico. Entre as questões Não vai que dar bom. as questões das aplicações, né? Ozempic, por exemplo, né? Moda do Ozempic, né? Ozempic pra todo mundo, cara, adolescente, cara, tomando isso. Sim, Sabe, sim. você, eu tenho uma festa, eu tenho um evento, eu tenho não sei o quê, e toma Ozempic. Sim. E aquilo, não entende que é todo um processo. Sim. Até pra você Sim. parar de tomar, não é do nada. E é o que mais acontece. A pessoa passou o evento, acabou. E tem um protocolo. Aí o que acontece? Tem, não, É, e a gente está vendo aí o pessoal uso indiscriminado e muitas vezes sequer passa pelo médico, né? Sim, É, sim. é. Porque Amiga conseguiu, falou. amiga falou, né? Então, assim, é assustador mesmo. A questão Ozempic é assustador. Tá? Assim, tem protocolo, sim. é um bom medicamento quando usado adequadamente, Aquelas pessoas. porém, tem muita gente usando de forma adequada, mas muita, ou acha que é a pílula, ou desculpa, a medicação, o Perfeito. injetável que você vai resolver o problema dele. E não é. E a pessoa depois vê que não é, porque Muita foi infecção fonda inadequadamente passada, né? A pessoa começa a entrar num ciclo de morte, no sentido de não deu certo comigo, o que está acontecendo comigo, Sim. começa a procurar coisa mais pesada, né? Então, e vai embora. E o efeito rebote é um desastre, né? Exato. É um desastre, assim, de regulação de hormônios, a própria questão, né, de te engordar muito mais. Você emagreceu ali 5 quilos, acaba o efeito rebote engordando 10.
né? Por toda a disfunção que você Desses criou. 5 quilos, 3 Exato. foram músculos, né? É, Um exemplo, exatamente. assim, a pessoa fica com as articulações mais Músculo, frágeis. água, foi embora. Metabolicamente você fica mais frágil. É. Sim. E estruturalmente você fica todo, né? Então tem que Não, pensar não tem, nessa- não nesse tem equilíbrio, segredo. né? Não tem tem, segredo. não tem jeito. Não cara. tem jeito. tem É o fórmula equilíbrio. secreta. Não tem fórmula A secreta. fórmula secreta vamos passar a fórmula secreta. Qual que é a Vamos pra fórmula fórmula secreta? secreta. Constância. Atividade física, alimentação, descanso, Sim. equalizar volume e intensidade. É constância, Léo. É todos os dias você entender que você cara. precisa Disciplina, estar ali disciplina. subindo degrau, degrau. Né? Exato. Não é simplesmente igual as pessoas chegam pra gente, né? Como profissional. Ó, tem um evento daqui a 6 meses. Não vai. Carnaval agora, né? Carnaval tem. Olha só, pera aí. A gente Uma semana que é Não perder vai, 10 meu, quilos e não vai. definir. não vai, fala assim, Me fala corta, pra onde você vai no bloco, que eu vou no bloco comigo. corta Verdade, o uma vez braço. O cara Né? procurou na academia, John, um colega nosso, inclusive. O cara pesa 140, 150 quilos. Ele falou, quanto? Juro, João, eu queria. Juro, cara, é verdade, meu amigo. Eu juro. Eu queria fazer um pacote com você. Quanto você me cobra pra me secar em um mês? Ah, Eu falei, cara, eu tenho que comprar uma Você toalha, quer- né? Não, toalha, haja Eu tenho que toalha. comprar uma toalha. Eu falei, fulano, cara, não consigo, não trabalho, não É. acho legal trabalhar assim. Primeiramente, procurar um médico. Mediatismo, Procurar um né? nutricionista, procurar uma psicóloga. Vamos trabalhar em equipe. Eu juro. Isso é verdade, cara. Tem aquela também, o pessoal mostra a foto, eu quero ficar igual você, mas não é você, mas esse sou eu com filtro. Eu quero ficar assim. Isso é foda, né? 20 anos atrás, né? A pessoa tinha 17 anos, quero ficar assim. Eu falei, mas, porra, Não dá. Já deu o que você fez nesse vídeo. Isso também é coisa legal, por exemplo. É. As pessoas às vezes ficam 10, 15 anos inativos, Isso. comendo errado, Isso. pensando só no sucesso profissional, porque eles Isso. ganham dinheiro pra caramba e a saúde. Beleza. O cara Tirando a vive- parte do dinheiro, eu me enquadro nesse aí. Isso aí, dinheiro também, Léo. Então, cara, John, poxa, queria perder 10. Não dá pra perder 10 quilos em 2. Não dá. Então, olha quantos A anos. classe médica, então assim, Sim. eu não estou falando nenhum absurdo aí. Quantos clientes médicos você tem? Bastante. Eu posso chutar sem vendo, conhecendo vocês, eu posso falar quase 50% da carteira de vocês é de médicos. Sim, É. com certeza. Né? Com certeza. Então, assim, uns que são para se cuidar e manter, que esses eu tiro o chapéu, mas a grande maioria, né, são aqueles caras que, como você bem disse, buscam a questão profissional, não se adequa à rotina saudável, Sim, né? sim. Acaba tendo, por exemplo, plantões, busca só a questão financeira e não descansa. Estresse né? totalmente elevado. Estresse, responsabilidade, tudo mais, e acaba fugindo da autorresponsabilidade com o corpo. Sim, sim, Né? sim. Aí quando vai ver, joga no tempo isso aí, 10, 15, 20 anos, são 10, 15, 20, 30 quilos. Assim, Sim. né? é. A questão do sucesso com a linha do tempo, tudo assim, né? E uma questão que fez as pessoas abrirem cada vez mais os olhos, Léo, foi a Covid, né? Sim. Pois Que é. veio, Isso veio, né? veio, né? Pois é, Tapa na cara cara. da sociedade. né? Eu sempre fui um cara grande, Sim. mas eu me vi na linha de frente e eu era um grupo de risco. Sim. Obeso. Exatamente. Né? Pessoal, não, Léo, você tá grande, tá grandão. Nossa, Pô, popular. nenhuma, eu tava gordo. Sim. Né? Sim. E eu era grupo de risco. Sim. E na linha de frente, cara, eu ficava pensando Cara, todo tem um- dia. Sim. Todo dia. Você Né? fica tranquilo com isso. Exatamente. Daí, exatamente, um dos motivos que me fez voltar foi a Essa questão. reflexão, né? Pois é, O equilíbrio, essa né? reflexão. Aconteceu muito, pessoas que ficaram internadas, né, com casos graves e falando assim, cara, eu passei minha vida toda trabalhando, tenho um risco agora de morrer, ter sequelas e não me cuidei aí. É Onde uma vai ser? variável que você tem controle. Exatamente. Né? Consegue. Você não tem controle por uma série de variáveis. Sim. O peso você tem. Sim. Né? O fumo você tem. Sim. Né? Sim. É ruim de A bebida. tirar, porque bebida, né? Sim, sim. Mas assim, na questão dos fumantes e tudo mais, tá com defeito deletério em pulmão, durante a pandemia e tudo mais, pô, são variáveis que você consegue também alterar. Sim. O peso é uma delas, né? É. Eu falei assim, cara, eu sou grupo de risco, porque eu tô Novo, com família. novo, Sim. família e fora do peso. É. E na linha de frente aqui, falando pro pessoal, você é grupo de risco. Mas você buscou atividade física na pandemia? Busquei, Foi aonde, né? perdi Sim. 28. Que Mas a gente é- tinha se conhecido há muitos anos atrás nessa outra academia, no caso onde eu estagiei, Isso. né? Tipo assim, É, tivemos essa outra oportunidade, Exatamente. 10 anos depois. Infelizmente veio uma gota d'água, né, para transbordar um copo, né, Uhum. que a gente fala. E, infelizmente tivemos aí, né, as vítimas, E né? você falou da constância, né? Eu sempre tive atividade física Uhum. muito aderente na minha rotina, Sim. né? Fiz luta há muito tempo e, como você falou de lesão, né? Eu fazia aquela questão de competição, tal, queria, lesionei, fui deixando, mas isso aqui, pô, é aquele negócio, santo de casa não faz milagre, né?
eu tava, não, depois eu vejo isso aqui e tal, só me incomoda de vez em quando. Até um dia começou a me incomodar demais. Sim. Chamei o João, falei assim, João, estou com uma lesão no meu quadril. Vamos fazer a adequação aí de treino, de fortalecimento, que eu acho que consigo sair dessa lesão, mas com fortalecimento da área. Sem cirurgia. Sem cirurgia, né? E o meu caso ainda não era cirúrgico, Sim. mas tinha, se eu me mantivesse daquela forma... Se você não né, tivesse procurado atividade física naquele momento, Pô, pois certamente iria então, agravar. eu saí da lesão. E perda de peso, né? Você, consequentemente, você faz atividade física, você perde peso, Sim. você só melhora, Sim. né? E foram 28 quilos nessa... Diminui sobrecarga, descalço, sobrecarga. Né? E me falem o que vocês acham hoje sobre... Você falou de Covid, muita gente ficou também em casa. Sim. E surgiu também uma nova porta para vocês, né? Assim como a medicina tem a telemedicina, Sim. né? Tem a parte da... Teve também na parte de educação física as consultorias, Sim. né? E você também hoje é um engajado aí, o cara O bem John procurado também. também. O John tá nas redes sociais, depois... Igão, vê aí depois para colocar as redes sociais dos dois, tá? Que já estão ricos, os dois. Não, Mas, que isso, mas, Saúde. Vamos você chegar põe- lá. Você põe aí as redes sociais deles aí, tá? Também na descrição, o pessoal vai ver na descrição aí as redes sociais, como acessá-los. Mas me diga aí como funciona a questão de consultoria digital, né? Então, Léo, acabou que a gente não teve saída, né? Infelizmente, fecharam-se os ambientes de treino, né? As academias, enfim, os boxes de atividades. E acabou tendo que se pensar numa possibilidade de continuar se exercitando, Sim. né? Aonde foi, né, aconteceu a potencialização, né, dos profissionais irem para o meio online, de entender que, cara, não importa onde você esteja, como você esteja, você consegue fazer atividade física, né? Eu, particularmente, com a minha experiência, eu acabei oferecendo para os alunos uma possibilidade em treinar, né? As pessoas treinavam em casa e eu fazia, né, as ligações ali por videochamada, orientava, né, esses clientes que faziam dessa forma. E aí, né, uns adquiriram peso, né, outros adaptavam de alguma forma, um saco de arroz, feijão, né? Mas aquilo, o importante é não ficar parado. E hoje eu tive o feedback, assim, né? Hoje a gente tem um feedback muito positivo do quanto isso foi benéfico. As pessoas lembram, caramba, John, 2 anos atrás eu estava lá, né? E foi muito bom para a questão psíquica, Sim. né? Porque se vem em casa parado, vendo Netflix e notícia, mídia, morte, peraí, era aquele momento de aquela 1 horinha ali de relaxar, né? Aí a gente acabou entrando nessas questões que valorizaram, né, mais aí nessas questões online e possibilitou também as pessoas aderirem à questão da consultoria, né, onde você não tem um trabalho do presencial ali, de um personal do seu lado, né, te acompanhando, te corrigindo, mas você tem a possibilidade de contratá-lo para que ele monte a sua série, onde você faça ali uma periodização adequada. Porque sim, infelizmente, Léo, o professor de salão, né, e eu estou abrangendo o Brasil todo, né, quando eu falo disso, que eu já tive algumas experiências, em questão de realmente o quanto aquilo é para aquela pessoa, aquela prescrição é individualizada realmente, né? E em relação ao acompanhamento, porque ele faz a série para você ali bem básica, arroz e feijão, né? Solta você no salão, você vai se virando ali do jeito que dá e muitas das vezes pode vir uma lesão. E as dúvidas, né? Exatamente. E a troca de feedback. Se deixar solto, nem aderente ele fica. Exatamente. Vai. Eu já te fiz em academias, cara, que a cada dia era um professor. Então você montava a série na segunda com um professor, na terça era outro, que muitas das vezes acaba entrando em conflito com o tipo de prescrição, na quarta era outro que também não entendia o que o segundo explicou e o que o primeiro quis passar. Então vira uma bagunça, cara. Então, assim, é a realidade, infelizmente, né? E aí acabou-se tendo essa possibilidade dessa questão de consultoria online. E como é que funcionaria, né? Você disponibilizaria o treino para a pessoa. No meu caso, eu faço uma avaliação com todos os meus clientes, mesmo de distância, né? Eu tenho clientes fora do país, eu tenho clientes em Londres, Estados Unidos, enfim. Onde eles mandam para mim as fotos de avaliação, né? Eu entendo a necessidade daquela pessoa e aí a gente prescreve baseado no que ela precisa, no que ela deseja, né? E no que ela tem de disponível, né? Tem pessoas que, né? Não quero ir para academia porque, né? Tem essas questões de horário. Então tem uma academia disponível, mas não é lá grandes coisas, é um condomínio. Então a gente vai adaptando da forma que dá e mantendo aquela orientação, né? Onde hoje em dia o WhatsApp, até os celulares, né? Hoje em dia qualquer celular tem uma câmera. Sim. Eu falo para meus clientes, cara, posiciona a câmera. Lá de qualquer jeito, filma um exercício para que eu vá te corrigindo aos poucos. Tem um casal que na pandemia eu acompanhava, né? Nas horas de descanso, né? Sim. Quando a gente estava na linha de frente, nas horas de descanso, a gente tentava colocar, eu colocava no YouTube, era canais de viagem. Sim, Alguém estava viajando, né? Como a gente estava trabalhando, tinha que ver alguém viajando. E um casal
e por um acaso, na pandemia, estava viajando, fazendo se eu não me engano, era toda a parte do Mediterrâneo ali, e eles ficaram, os portos também não estavam liberando, eles ficaram num cais durante um tempo de pandemia, de restrição de lockdown. Uhum. E lá eles faziam os exercícios físicos num cubículo, que era o bar Espaço que eles deles, tinham, né? né? À disposição. E tinha um profissional de educação física que ficava, como você falou, posicionando a câmera, foi esse gatilho que me trouxe. Filmando eles no deck, assim, eles se filmando no deck, e o cara do Brasil, eles são brasileiros, Sim. passando os exercícios que tinha que fazer. Contigo, orientando, né? E assim, cara, foi assim, e eles agradecendo, pô, foi um dos fatores que me manteve a sanidade mental, porque a gente ficou num cubículo de 8 metros quadrados. Sim. Só informação. Saiu, separou da mulher. Sim. Saiu do cubículo, separou da mulher. Foda. Mas, durante aquele tempo, trouxe sanidade para eles também. Claro. Não só sanidade mental, mas sanidade como um todo. Né? A própria manutenção da saúde, né, Léo? Exato. Das pessoas conseguirem realmente, né? Porque aquilo, você vai se entupindo de coisas dentro de casa, né? É só comer, 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 comer e no sofá. Sim. Uhum, Porque, exato. né? Porque acaba que Exato. você tinha sua rotina de trabalho, você sai de casa, você faz uma caminhada mesmo que mínima, né? Sim. Ali do carro até o estabelecimento, enfim. E você acabou, né? Gerava 2.000 calorias de gasto, agora você gerava, né, nada praticamente, né? Só para respirar ali aquela troca, né? Então, assim, foi muito bom, foi muito útil. O mercado tem crescido cada vez mais. E é o que eu falo, prego muito na rede social. Para não correr o risco, contrate um personal. Hoje a gente tem várias possibilidades de consultorias, né? Eu tenho o meu trabalho que eu faço de consultoria, né? Conheço vários outros profissionais e aquilo tem ainda muito espaço, Sim. né? Sim. Para as pessoas. É o que eu falo, eu aconselhei a minha mãe, por exemplo, né? Sim. Minha mãe mora numa cidade pequena e o quanto realmente esse profissional estaria ali, né? Capacitado ou até mesmo, enfim, com boa vontade de atendê-la, Sim. né? Então, com contato com a consultoria, né? Que ela vai ter ali uma questão de orientação mínima que seja, né? Dependendo. Enfim. E outra polêmica aí, né? Tem gente que está iniciando e tem gente que já está mais avançada na questão de academia, na atividade física, né? Mas todos eles, seja para perda de peso, ou seja de performance, atingem um certo platô, Sim. né? E aí vocês, quando o cara já está com vocês um tempo, chega no momento e chega no platô, seja ele de perda de peso, seja ele de Ganho de performance, massa, de sim. resultado, né? Massa, aquele cara que busca algum objetivo outro que não seja massa e perda, mas ele chega no platô dele. Sim. Como vocês, gabaritados que são, atuam no platô. Essa questão. Eu sempre falo, Léo, e Jonathan, que o nosso corpo, cara, ele nunca está no mesmo estado todos os dias. Ele nunca vai estar igual. Então a gente consegue sempre melhorar, né? Alguma coisa, mesmo a gente já achando que não tem como melhorar. Tem como melhorar. Nesse caso entra a parceria com a suplementação, né? A gente pode tentar diversificar a questão do aeróbio, a questão de outras atividades que façam com que ele tenha uma variação em termos de prática, não só pelaquela prática que ele está exercendo, e sempre tem como melhorar, entendeu? E também muitas vezes a pessoa já está assim, com resultado satisfatório e ela não vê uma outra vertente. Então, vamos supor, você é um cara que sempre quis ficar forte, mas, poxa, você está gostando de perder medidas também. Então, a gente consegue trabalhar com uma outra linha, consegue mudar até mesmo aquele objetivo que você tinha inicialmente e depois mudando. E as metodologias, né, cara? Então, assim, a gente tem muita variação de metodologias em relação à prescrição, em relação ao acompanhamento. Né? Agregando ao que o João falou, a questão que eu sempre menciono com os meus clientes é, cara, você está ficando mais velho. Sim. Por mais que a gente mantenha aquela mesma sobrecarga durante 5 anos, é óbvio que não vai acontecer, porque existem essas progressões, mas você está tendo ganho. Você está ficando mais velho, né? Aproveitando esse gancho, tá? Já gostei que você trouxe para uma área que seria minha próxima pergunta. Sim. Né? E eu detesto interromper, mas senão a gente vai perder esse ponto. Eu estou vendo também um aumento da população de pessoas com mais idade na academia, Sim. buscando saúde no personal, né? Tem essa questão do platô, né? Estou finalizando, desculpa, só para complementar e aproveita. As pessoas, é o que eu tô te falando, as pessoas precisam entender essa necessidade, né? E as pessoas mais idosas têm procurado cada vez mais esse cuidado, né? Essa questão do platô é difícil, cara, porque é muito consciência da pessoa também,
né? A gente entende a realidade da pessoa, Uhum. né? Então, assim, eu costumo dizer, dificilmente você vai chegar no seu platô, porque tem sempre algo para melhorar. Mas vocês dois, vocês treinam pessoas que disputam Ironman, disputam esportes de alta performance e tal, os dois, né? E, cara, esses caras é segundinho, é milésimo de segundo, né? A gente chama. Porque o que pra gente é algo assim, o cara tá naquele platô de um milésimo, Sim. e aí? O cara chega assim, como atuar? Ou o cara que tá fazendo, tá suplementando, tá Seguindo fazendo tudo que a tá. nutrição, tá fazendo, mas você vê que o cara também tá flat na questão, tá no platô Uhum. dele ali do exercício. Genética. Genética, Muda né? Não, porque assim, Ou muda também o tipo de Dá pra exercício? mudar, por Dá pra exemplo, mudar? O que você acha? lógico, com certeza dá pra mudar. A própria metodologia, as a questões própria individualizadas, questão assim, nutricional. Uhum. é porque assim, dentro de uma daí você entra na área de competição. Sim. É um caso mais específico, Sim. Sim, né? não, eu Ali, dei um exemplo que é os caras que atingem, que ficam no platô high, assim, Sim, lá em sim. cima, né? Performar mesmo. Mas é que esses caras já. É quase a obstinação ali, não é nem o platô. O próximo passo é a obstinação, porque tem um objetivo extremamente Uma alto competição, algo. perante a população, né? Mas vamos voltar. Eu coloquei a régua o lá em sarrafo cima. muito. Coloquei a régua lá em cima. Vamos voltar aqui. Colocando naquele cara que perdeu peso. Vamos lá. O objetivo dele era Zerou as dores, zerou as dores, tá naquele platô. ficou assíduo na atividade física, Você né? tá Regulou. você está vendo que aquele cara, se permanecer muito tempo naquele platô, ele vai embora. Sim. Sim. Né? Por exemplo, para chegar nesse platô, ele fez algum planejamento que tem que ser mudado. Então você está com planejamento de perda de peso. Se deixar o vai embora, não é o vai embora do profissional, da academia, Não. mas vai embora aquela determinação, Sim. aquela motivação, né? Sim, sim. Então, assim, você fez uma programação para chegar naquele resultado. E essa programação tem que ser mudada, tem que ser adaptada. Uhum. Então, a sua dieta era X, o seu treino era X, sua frequência semanal era X, seu volume, então você tem que equalizar essa questão de volume. Vocês acham importante a abordagem multiprofissional? Sempre, Sem sempre. dúvida. Né? Psicológica, Extremamente importante. nutricional, médica, né? É porque assim, Léo, é o que a gente está comentando, dificilmente a gente vai ter clientes normais que alcancem um platô. Isso é muito difícil. Difícil, É muito né? difícil. Porque assim, são fases diferentes da Que vida. merda de pergunta. Sim. Né? Mas Não, eu- super válido, não. super válido. Mas eu Ei, vejo, Gão. não, Tem que rever meu roteiro, né? nada disso, não, pelo amor de Deus. Não, porque- Aí é o seguinte, mas eu vejo, por exemplo, até clientes nossos mesmo, que chegaram no platô, desejaram, João, quero isso, quero aquilo, beleza. Só que ela tá com medo de comer. Ela tá com medo de pegar mais carga. Ela tá com, entendeu? Então, assim, você precisa trabalhar também em relação a isso. Aquela dieta que você que fez para atingir isso tem que ser modificada. Aquele, né? Então, Porque são variáveis que a gente consegue ir manipulando, né? E você falou nessa equipe multidisciplinar, você confiar em todos que estão nessa equipe multidisciplinar. E a gente trocar ideia, trocar feedback. Eu conversar com você, que é o meu médico, conversar com o John, que é o meu personal, meu preparador físico, né? Sim. E outra coisa, muitas prescrições nutricionais, muitas vezes eles não perguntam, não trocam ideia com a gente, educador físico. A Exato. troca, Então né? você prescreve uma dieta, né, de baixa energia, de baixo índice glicêmico, que fala, de Isso. pouca prescrição de Calorias, né? carboidrato. Como é que eu vou gerar um treino intenso com você se você não está nutricionalmente preparado para aquela pancada? Para aquele volume? Como aconteceu um cliente meu que foi no nutrólogo, ele aconselhou que ele tirasse em algum momento o carboidrato ali. Cara, o cara treinou comigo 5 horas da tarde, depois de uma rotina totalmente estressante no trabalho. Era um advogado. Cara, o cara chegava pra mim já carregado, arrastando. Fulano, tá tudo bem? Não, tá tudo bem, vamos treinar. Cara, não rendia nada. E a gente sabe que uma das principais características de intensidade no treino, a gente sabe disso, que é carga. Sim, sim. E o cara, ele tinha o potencial absurdo de fazer um supino com 10 quilos, ele faz com 2, porque não tem mais substrato energético ali. O vai glicogênio, cansado, o vai glicogênio do cansado. cara tá no pé, cara, né? Enfim. E risco de lesão, né? Exatamente. Você está E bioquimicamente. a questão dos idosos? Estão sabendo a movimentação Sim, tem muita de procura. muita procura. Sabe? Muita conscientização também, sabe, Léo? Perdão, pode falar, desculpa, Não, continue. não, é exatamente isso. O que você acha da conscientização que eles estão tendo de procurar neste momento? Você acha que é busca de longevidade? Você acha que é busca de dependência? Você acha que é busca, ou é tudo isso? O que você Sim. acha? Conscientização também, né? Uhum. É assim, cara, a prescrição em relação principalmente para idosos sempre foi uma prescrição muito em cima de caminhadas. Uhum. Você precisa caminhar 200 minutos semanais por semana para ter uma, né? Cara, você imagina um idoso caminhando no parque lá ou aonde quer que seja, naquele ritmo que está sendo muito aquém
não tá promovendo tanto benefício como a gente acreditava que fosse promover. Então, os idosos têm um pouco de medo de fazer força, de fazer musculação. Mas é o ideal, cara. Então, tanto a prescrição médica quanto a nossa capacidade de prescrever exercícios, você precisa colocar o idoso, a senhora, o senhor, para fazer força. Não é aquela força absurda de pegar no aparelho e zerar a máquina. Não, cara. O próprio sentar e levantar, o empurrar, o puxar, isso já é um movimento de força que vai promover muito benefício estrutural, funcional, muito mais do que aquela caminhadinha da vovó, do vovô. É um paradigma, cara. Pode ser feito. É. Mas é bom fazer força, como a gente fala, né? Um paradigma Como que a nós gente mencionamos. tem tentado quebrar muito, né? Sim. De que idoso é sensível demais. Não, é o que ele falou, faça força, obviamente dentro das suas capacidades, Sim. né, atuais. Sim. Mas assim, se movimente, levante um pezinho, comece Sim. com 1 quilo, né? E vá progredindo, né? Conforme você, nas suas capacidades ali individuais. Sim. E sim, é o que a gente está falando, tem aumentado a procura. A gente quer ficar funcional, Léo. A gente tem um exemplo do Ari Fontoura, que eu acabo sempre repostando. O cara tem 90 anos, cara. Né? Extremamente, assim, ativo, né? Forte. A minha avó é 97. Caramba. A avó Joana, 97. E ela tem uma cabeça muito à frente da maioria dos idosos da idade dela. Então, ela faz atividade física há mais de 40 anos. Ela foi moldando, ela foi se adaptando para de acordo com a idade dela. Hoje em dia, cara, ela faz em casa, Sim. com uma personal que também é fisioterapeuta, desculpa. Então, cada dia, essa personal, essa fisioterapeuta conversa com ela em relação a como ela está, faz uma avaliação. Então, tem dias que é mais intenso, tem dias que não é. Eu tenho uma aluna de 84 anos que ela faz comigo há 12 anos. Cara, e é incrível ver esse envelhecimento dela de forma saudável, de forma independente, entendeu? Um dos orgulhos dela, cara, é levantar da cadeira melhor do que o marido. Um exemplo, entendeu? Então, isso também é qualidade de vida. Sim, Né? sim. E é muito gostoso de ver, cara, uma idosa fazendo força, acreditando no nosso trabalho, e você tendo a certeza que aquela força que ela está fazendo vai muito aquém do que aquela 1 horinha que nós estamos com ela. Em relação a colocar um sutiã, a sair do carro, entrar no carro. Né? Então, a gente consegue, com certeza, benefício de... E hoje a gente está vendo também, Desculpa aí. não só os idosos, mas também a população em geral. Sim. Pelo menos eu estou vendo muito, né? Sim. Cervicalgia, tá? No celular. Né? Todas as idades, né, Léo? Porra, ali é foto, cara. A gente Idoso, mesmo, cara. né? A gente, né? Sim. Miopia, a gente está vendo, só consegue ajustar uma epidemia, né? Uma endemia de miopia, de tanto ficar perto do celular, não consegue mirar longe, né? E assim, não dá para estar sentado no sofá o tempo todo, né? Então tá tendo esse, então assim, campo para vocês nos próximos muitos anos, Tem que né? ter. Será um campo aí. E aí a pergunta que eu ia fazer no início. Sim. Aquele profissional, né, que vocês hoje atingiram um nível que muitos profissionais querem atingir, né? Ou seja, estão performando, tem a sua carteira grande de personal, cada um deles, respeitado pelo público de saúde, né? Tem os trabalhos no meio digital, estão nas redes sociais, são atores em redes sociais, né? E qual seria a dica para aquele profissional que está começando? Sim. Que quer levar uma carreira séria e ver que é possível chegar de forma séria, né, na posição que vocês atingiram. É o seguinte, cara, né? Eu fiz o que eu acho legal a maioria fazer. Então, eu passei bastante tempo estagiando, estagiei durante 4 anos. Na faculdade foram 5, estagiei durante 4 anos. Fiz durante uns 2, 3 anos o trabalho de musculação. E nesse meu estágio, mais na musculação, eu tive muita vivência, tive muita experiência com milhares de alunos. Então, a parte teórica, mais essa minha experiência, me fez uma bagagem, cara, que hoje em dia eu tenho uma boa clientela de personal, consigo transmitir para eles, para elas, a questão da segurança em relação ao treinamento, atingir um nome, atingir uma experiência graças a isso. Então, eu acho que todo mundo deve fazer o estágio ok, tirar suas dúvidas, trocar ideia, conversar. Eu acho super válido você trabalhar na musculação também, mesmo sendo um valor hora-aula bem menor do que se paga para o personal, mas eu acho muito válido você ter essa experiência em relação a estar atendendo na musculação, por estar convivendo com diferentes pessoas. E você consegue conciliar a parte que você viu na faculdade, os cursos que você faz e aplicar aquilo na prática. E a galera vê muito só o personal.
Quanta coisa você fez para chegar no nível de personal que você é hoje em dia? Sim. Quanta coisa eu fiz? Exatamente. Quanta coisa você, como médico, fez para chegar nesse gabarito que você é hoje em dia? Então, eu acho que vale a pena você remar, fazer o básico, fazer o beabá, não querer já atingir o nível de personal, ok? Você pode atingir, mas você precisa ter bagagem. E a bagagem se adquire Acho que é a humildade, né? Isso, Eu Léo. acho que todo profissional, nossa, o pessoal Humildade, hoje quer chegar e já sentar Sim. na janela, Na né? cadeirinha do, né? E não vê, não quer fazer o percurso. Acho que o segredo está no percurso. Não quer estudar. Né? Isso, pelo menos na Sim. minha, que você Sim. está falando, está no percurso. E aí, qual que seria o... Léo, o que eu posso dar de conselho seria não seja preguiçoso. Sim. Porque na nossa área, né, como qualquer outra também, mas na nossa área mais específica, você vê uma galera, por exemplo, de salão, foi onde eu comecei como estagiário, fiquei por 2 anos estagiando na academia, e em momento nenhum eu visava remuneração, né? Eu visava colocar em prática aquilo que eu vinha aprendendo. Não só com o João, com outros professores, como os cursos que eu fazia, mas assim, aquilo era satisfatório para mim. Colocar em prática, as pessoas me darem um feedback, poxa, John, tá legal isso aqui que você ensinou e tal. E a realidade que a gente encontra nas academias são extremamente profissionais preguiçosos, Sim. né? Em que, pô, lá vem aquele fulano, lá vem aquele ciclano. Ou então interessados em determinado público, né? Ah, não, isso aqui eu vou dar atenção, porque, né? Ele Ou tem... até medo de atender pessoas com algum aí- tipo de, né? Sim, sim. De, De patologia, né? De sim, alguma coisa. necessidade. Não, só quero atender o garotinho, só quero atender a Seleção, gostosona, seleção, a senhora chata não. Sim. Seleção desde o início. Sim. Então, assim, infelizmente, essa é a realidade das academias do Brasil, né? Onde você encontra profissionais que não são realmente remunerados de forma devida, mas é um processo mercadológico, né? Onde você encontra ali aquela preguiça, né? Simplesmente de, pô, tem que montar série, tem que fazer isso aqui, tem que... Cara, vá, abraça, porque isso vai ser, né, o seu ponto de partida. Eu tô te falando, eu fiquei 2 anos como estagiário, em momento nenhum pensei em questões, né, financeiras, eu tava realmente colocando em prática aquilo que eu vinha aprendendo. Bagagem, conhecimento. E era né? gostoso, cara. Aí você fala, caramba, hoje, dentro da área da medicina, por exemplo, né, eu vejo hoje, transferindo também para essa área, o quanto de profissionais, né, a gente encontra com uma certa preguiça de, né? Quer plantão, quer Aí os caras entram quer- na residência, né? Pô, mas que hora que eu vou sair? Não, cara, Exatamente, não quer aprender. poxa, a gente tá ali, pô, vamos embora, abraça, É. né? Então, assim, é exatamente isso. Se especializar, que hoje em dia a gente tem aí milhares de cursos pela internet que são muito bons, né? Aí a gente tem acesso à pós-graduação hoje, que é muito mais facilitado do que antigamente. Então, assim, é fazer o que tem que ser feito, Léo. Não tem receita de bolo. Transferindo para o meu exemplo, eu fiquei 2 anos como estagiário, eu fiquei 1 mês como professor, cara. Sim. Assim como eu me formei, fiquei 1 mês como professor, a agenda já não batia, né? Porque o retorno como profissional foi muito rápido, porque como eu já tinha plantado há 2 anos ali aquela Sim, condição, enfim, infelizmente eu tive que sair da academia, porque, é o que eu te falei, não compensava, né? E fui atendendo, aos pouquinhos, né? É aquilo, as próprias indicações de outros profissionais, como o João também me ajudou muito no começo, né? Porque sua agenda, uma hora, né, ela fica cheia, ela tem 24 horas. Os amigos bons, né? Exatamente, você tem que... A gente vê, o pessoal quer, mas que horas vocês começam a atender? É. Que horas? 5 horas. Que horas você começa a 5h30 da atender? manhã, Pois né? então assim, o Vai, pessoal vê os louros, mas também não vê o trajeto. Exatamente. Né? E até hoje a gente, né, segue assim. Ué. Pois A gente é. gosta de a relação da humildade com a competência. Então, a gente tem, né? A gente Exato. consegue hoje em dia. E assim, e vocês podem largar se vocês quiserem, Sim. 5h30. Né? Sim, Mas sim. vocês estão lá. Porque assim, é a senhora de 12 anos contigo, Sim. né? Sim. É o pessoal que 8, 10 Sim, anos com você. Então vem, né? É o que motiva, Léo, que a gente levanta todos os dias, não é só pela questão financeira, claro, também conta, né? Mas é pela questão de você entender que você está fazendo parte da vida daquela pessoa e está sendo muito benéfico para ela. Cara, o feedback que a gente tem, né, muitas das vezes, caramba, João, caramba, Jonathan, desde que eu entrei com você, fazendo personal, Sim, a minha sim. vida mudou. E o fidelizar o aluno é um desafio. É um desafio, né, John? Então, assim, Sim. quando você, assim, às vezes o aluno não fala contigo. Ele não tem essa. Como é que fala? É característica da pessoa não ser tão comunicativa, ok. Cara, mas o cara tá com você há 2, 3 anos, acordando 5h30 da manhã, te pagando por isso, sofrendo, e o cara tá feliz. Então você vê que você tá conseguindo promover a saúde pro cara, né? E o Ou pra conselho pessoa, no que eu caso. dou para os profissionais que vão começar, né? Faltam profissionais, assim como eu vi Sim. naquela época, né? Vão faltar profissionais ainda, capacitados. Né? A gente vê realmente tendo mais possibilidades de curso de educação física. Mas assim, façam por onde, né? Sim. Procurem se especializar, estudar bastante, abraçar os
livros, que a gente tem muita literatura boa, cara. Né? Outra coisa, se identifica naquilo que você gosta, cara. É. Exato. Tem Nós gente estamos que- falando, Léo e Jonathan, muito de musculação. Sim, Cara, sim. mas tem vôlei, tem a natação, Uhum. tem pilates, então tem milhares de formas de você, né? Então, assim, botar numa área que não é a sua, cara. Exatamente. Outra coisa, Jonathan, uma coisa que eu ia falar também, Léo, em relação ao estágio, cara. Procure fazer estágios em áreas diferentes, Uhum. entendeu? Uhum. Tem curiosidade sobre natação? Faça um estágio na natação. Isso. Tem sobre musculação? Lá você vai se encontrar. O leque é enorme. Foi onde eu me encontrei. A gente está Entendeu? falando bastante de É. academia, tá falando bastante de performance, a gente falando de perda de peso, mas Os desportos. é uma área muito solicitada Sim. pelo pessoal do podcast. Mas assim, você falou, natação, futebol, Cara, tem tem tudo. todas as áreas Seu do filho esporte faz para você esporte. fazer, cara. Seu filho faz esporte com Pois professor é. de educação física. Exato, Né? exato. E, né, sua mãe Você faz falou, pilates com professor de educação Exato. física. Então, Você faz luta com professor, né? Essa relação, Sim. Então, assim. todo mundo tem esse tipo de relação. E agora, para o público, né, Sim. quais 5 dicas? Você pode montar junto aí, Sim. 5 dicas que vocês. Eu gosto da questão de dicas, né? Sim, sim, claro, 5 lógico. dicas que o pessoal que assiste, o espectador, pode receber de vocês aí em relativo à atividade física, perda de peso. Aí vocês montem Para o essas benefício 5 que a dicas pessoa em quiser. benefícios, exatamente. Sim, 5 dicas sobre atividade física. sim. João? Não, deixa comigo, Não, deixa Juntos. comigo. Não. Vamos lá, então. É o seguinte, cara, a relação assim, por exemplo, o que eu sempre explico. Vamos começar o treinamento hoje. Nós não temos um vínculo de contrato. Nós não temos uma relação obrigatória. Uhum. Então, procure fazer uma atividade física que se enquadre na sua rotina, no seu horário, Uhum. que esteja te fazendo bem. Uhum. Você está com uma dor no joelho, que essa atividade física sane essa dor no joelho. Uhum. Consequentemente, tem resultado, você vai fidelizar. Uhum. Então, essa questão de fazer uma atividade que você goste, nós Uhum. somos defensores da musculação, ok. Sim. Mas tem milhares de atividades. Então, Uhum. fazer uma atividade que você gosta, procurar um profissional que você tenha uma empatia, que vá somar, que vá acrescentar nessa sua motivação. Cara, e aquilo, o que eu sempre falo, encare como prescrição. Uhum. Não encare como moda. Bloqueia a sua agenda. Isso, Léo, Bloqueia a sua 5 agenda. da tarde, é isso, Constância. aquilo. Não encare como modinha. Então, encare aquilo como prescrição que vai fazer parte do resto da sua vida. Ó, já temos 3 ou 3 4 dicas aqui, ó. hein? Aí. Sim. E Só aí? mais uma coisa, só uma frase Mais que eu uma. falo. Só mais uma. Na verdade, é uma frase assim: não existe arrependimento em cima de treino feito. Então, Uhum. vá para academia, vá para o clube, Isso. vai treinar. Faça Vai o check do faça dia. atividade física. E, né? Agregando, Léo, o que o João falou no final, você sempre se arrepende de não ter feito aquele treino. Você nunca vai se arrepender realmente de ter feito o treino, Uhum. né? Então, assim, pode ser doído, pode ser árduo acordar cedo, ou ter que parar, né, a sua agenda ali para fazer, procurar, mas é aquilo. É o que eu falo para os meus clientes. Envelhecer é uma certeza. Envelhecer bem é uma escolha. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Então, assim, é você entender a constância, entender as necessidades, o que você precisa realmente, ter uma boa alimentação. Uhum. E aquilo, não tem mistério, Léo. Uhum. Constância, boa alimentação, treino, né, de forma diária ali. Uhum. E assim, eu sou muito defensor da musculação, né? Eu acho assim, não é puxando sardinha pro meu lado, Sim. mas assim, eu considero como carro-chefe de qualquer outra atividade. Ah, mas eu faço pilates, ok, mas procura se tiver um pouquinho, né, possibilidade de fazer a musculação, Uhum. né? É porque assim, a gente vê as pesquisas, né, saindo cada vez mais, mostrando, como a gente mencionou no começo, o quanto o trabalho de força é benéfico, Sim. né? Uhum. Porque você precisa se preparar. Sim. Porque assim, cada atividade vai ter a sua característica, né? O Pilates trabalhando um pouco de flexibilidade, um pouco, né, de algumas valências, enfim. A musculação, cara, é a base disso tudo. A gente vê dentro dos esportes, né, campeões mundiais, né, valorizando o trabalho de força e colocando na rede social. Se não fosse o trabalho de musculação, talvez eu não teria chegado aqui. Isso cada vez mais. Ué. O futebol. Ué. Prevenindo a lesão, né? Sim. Otimizando aquela competição dele, naquele, né, momento dele ali. É aquilo, não tem o que falar, né? Não Pois tem é, como performar, perdão, não tem como performar em altíssimo nível sem a musculação. Exatamente. Não tem Dava como vida. correr. Eu não tinha. Eu tava com dores no Sim. de quadril pós-luta, depois de muito tempo parado. Você é um cara que trabalha dirigindo várias horas Dirigindo, diárias. sentado o tempo todo e, cara, foi assim, daí foi prescrito força, foi Sim, prescrito cara, carga, sim, foi sim. prescrito musculação. né? Exatamente, você tem. Como assim, né? Exatamente. E o bom é que os médicos e ortopedistas ou fisioterapeutas sabem disso, né? Estão Exato. atualizando, né? Daí eu falei assim, pô, vamos fazer então exercício de força com quadril. E, cara, gente zero tem dor, conseguido, né? zero Sim. dor.
E outra coisa, você fez um aeróbico muito melhor, porque você Muito estava com aquela melhor. estrutura Você muscular. entra no ciclo, né? Você Sim. entra no ciclo de perda, melhora, performance, resultado, Sim. massa. Vai embora, você vai embora. É só Nós um temos esse ciclo link bom. muito legal, né, John? É. Nós temos alguns colegas fisioterapeutas com link totalmente direto com a gente. Pois é. Então, o fisioterapeuta que indica pra gente, trocamos o feedback em cima daquela avaliação, em cima daquela orientação que ele deu, né? É muito bacana essa interação, né? Sim. Esse trabalho multidisciplinar que a gente Uhum. comentou, em que você consegue melhorar, dar o melhor para a pessoa, né? Uhum. E o fisioterapeuta entender que aquele processo ali de 8 sessões, ele é finito, né? Sim. Não vai se prolongar, porque tem gente que não, acabou, eu não consigo fazer mais nada. Sim. Agora é um profissional de educação física para te orientar dentro da musculação, Sim. né? E aí você faz aquele trabalho, né? Complementando aquilo que ele foi feito. E assim, cara, colhendo frutos, né? Melhores possíveis. E é uma sequência legal essa sequência que você falou. Sim, Por sim. exemplo, tá com uma dor muito grave no ombro. Ortopedista. Uhum. Ortopedista, fisioterapeuta. E eles têm que encaminhar pra gente. Sim. Não que ele não vai voltar no ortopedista ou fisioterapeuta. Pode Sim. voltar, claro. Claro. Mas vai sobrar pra gente. E é bom a gente ter essa pesquisa, né? Só mais uma coisa rapidinho. Com as Por exemplo, liberações que ocorrem Sim. é gradativa, né? sim. Por exemplo, como melhorar a corrida? Não é somente correr. Uhum. Musculação. Como melhorar a patinação? Uhum. Musculação. Então você tem essa questão de agregar valências físicas Uhum. para melhorar aquele desporto, né? Perfeito. Consequentemente, evitar mais lesões. Perfeito. E aí, a gente abordou vários assuntos, trouxe Sim. vários assuntos. E vocês? Tem alguma coisa que vocês querem falar que a gente não falou aqui ainda? Eu acho importante porque vocês vivem isso dia a dia, Sim, né? sim. E aí é colocar aí que se tem alguma coisa que eu não falou, Sim, o que vocês acham? Eu vou. Não, cara, assim, eu acho muito legal você conseguir fidelizar o aluno, você Uhum. provar para ele que aquele treinamento que você está fazendo tem uma coisa pensada, não é um Perfeito. achismo. Perfeito. E você, por exemplo, eu tenho aluna cardiologista, cara, que ela odiava musculação. Uhum. Ela tem uma estrutura um pouco mais forte, muscular, né, óssea e tal, e ela tinha medo, John Léo, de ganhar muita massa muscular. Eu falei, senhora, não é assim. Então, em 2, 3 anos, eu consegui comprovar para ela a importância da musculação. Ela não ficou fortona quanto ela achava. Uhum. Ela diminuiu a carga aeróbica. Questão de quadril, zerou a dor de quadril. Questão de ombro, ela faz muitos exames, zerou a questão do ombro. Então, hoje em dia, cara, ela prescreve a atividade física para os pacientes a partir de uma comprovação que eu fiz ela ter, né? E cada vez mais os congressos, principalmente, né, da área de cardiologia, ortopedia, têm mensurado essa questão de musculação. Os periódicos do próprio Colégio Americano de Medicina do Esporte veem a musculação, no caso, o treinamento de força, como uma das valências mais importantes para se treinar. Então põe aí, João, musculação. Hein? Musculação. Isso Em evidência. É né? evidente, tem que estar evidenciado. É iniciado. É isso. Não, sem dúvida, é o que o João falou, né? Essa necessidade, né, das pessoas entenderem. E eu até recomendo também um recado que eu passo para que as mulheres procuram muito mais atividade física, Isso. né? E os homens acabam deixando um pouco para depois. A gente tem a questão Né? de futebol de final de semana, Porra, sem nenhum preparo, né, cara? Sem nenhum Lógico, preparo. nossa. Não, e falando até em nome das esposas, né? Como que chega muito relato, né, pra gente. Eu tenho várias clientes que fazem, né? E falam, John, eu queria que meu marido fizesse. Uhum. Ele tá em casa acumulando, né, gordura, ganhando peso Sim. e focado no trabalho. Sim. E às vezes acontece um estresse, né, cara? Sim. Porque a esposa tá levando aquilo a sério, tá vendo o resultado, vendo que otimizou todas as áreas da vida dela. E ela, obviamente, quer aquilo pro marido também. Isso. E ela vê, poxa, cara, eu quero envelhecer bem e que você também, consequentemente, envelheça bem comigo. E, infelizmente, é uma realidade que a gente, né, vê aí que os maridos estão deixando para depois. Depois eu vejo. Deixa só pro final de semana e aí coisa mínima. o risco cardíaco, aí embora, né? É, porque e acaba não vendo a necessidade. Fala assim, eu tô bem aqui agora. Por quê? Porque Lesão. acaba não visualizando a longo prazo, né? E, Léo, eu sei que vai ter gente que vai odiar aquilo, cara. Né? Assim, Ninguém acorda, você acorda bem. Não vai. Todo Mas mundo vai em cima da mas prescrição. vai que eu te assim falei, mesmo. vai em cima E assim, da, né? Vai assim mesmo. da gente conscientizar os clientes, né? Os futuros clientes, os praticantes de musculação, Sim. deles simplesmente acreditarem no profissional, acreditarem na atividade e parar de querer dar pitaco. Sim. Né? Por favor, não dê pitaco. Porque senão. Troca feedback, mas não dê pitaco, né, John? É porque eles acabam vendo muita coisa na internet, né? Sim. Obviamente, acabam É bom perguntando. isso também, né? Sim, claro. Vamos conversar. Mas eles tomam aquilo como verdade e acham que tem que fazer daquele jeito. Igual a gente vê no consultório do Dr. Google, né? Pô, Dr. é, Google o chama doutor- você é, fareja com câncer. É, exatamente. Então, assim, pera lá. Né? Às vezes a gente acaba entrando em embate com alguns clientes, né? Por justamente não
acabarem ouvindo a gente, né? Falei assim, não, peraí, eu já tive casos, cara, que eu demiti cliente, né? Que simplesmente eu trabalho de uma forma, dentro dessas evidências, né? A partir do momento que o cliente ele acha que ele tem autonomia ou conhecimento suficiente para que eu não, né? Não Você sabe. consome ele, né? Pra que eu tô aqui então? Exato. Não tem exato. função. Eu já cansei, assim, cansei não. Tive duas situações assim, cara, que eu falei, olha, eu não tenho necessidade de estar com você, que você siga o seu caminho ou procure outro profissional que vá acatar as suas orientações, né? Porque é o que eu tô te falando, precisa entender. Poxa, a gente estuda pra caramba, Léo. É o que eu tô te falando. As pessoas acabam visualizando a educação física pelo lado de fora como algo, né, superficial, né? Como se o profissional estivesse ali só pra contar a repetição. Ou apenas prática, né? Exato. Como se a educação física fosse uma faculdade prática. Né? Exatamente. Exato. Você vai aprender a contar, você Não, aprender e a a pôr pessoa que leva anilha. a sério qualquer profissão tem que se destacar. Sim, Exato. sim. Então, assim, e aquele negócio, o cara chegar para. Ele não for com a guarda baixa, deixar ser conduzido. Sim. Se você tem que forçar, como tudo na vida, se você tem que forçar para. Não tá legal. Não é legal. É. Né? É você forçar o relacionamento, se você forçar para colocar um sapato, pô, Sim. Não vai. não é para você. Então, ou a relação não deu certo, Tá legal. ou a pessoa tem que rever. É. Exatamente. Não, eu quero bater muito nessa tecla, Léo, justamente por isso. Para as pessoas entenderem, porque a gente acaba entrando em algumas questões com alguns clientes que você tenta mostrar, tenta provar e a pessoa ainda assim teima com você. Sim. Né? Eu falo, olha só, tudo que a gente conversa aqui é baseado em evidência. Eu posso dar um livro de fisiologia, de biomecânica. Exato. Então, pera lá, você confia realmente em mim? Sim. Porque assim, mas vai acontecer, mas tá acontecendo isso no meu pedal, mas o que você quer? Consequentemente, o seu desempenho em outra atividade física, dependendo da periodização ali, vai ter um desempenho afetado. Sim, sim. Então, o que você quer? Você quer melhorar essa dor no seu quadril? Ou você quer virar um atleta profissional de ciclismo? Você só gastar calorias e pronto. Né? Entendeu? Porque você tem essa questão também. Porque- Você não tá ali só pra pular, passar um carro, correr. Exatamente. Você Sai precisa. andando, né? Qual que é o, né? É porque tudo é pensado, cara. Sim. E as pessoas têm essa dificuldade de entender que a gente está ali tendo o conhecimento que a gente está fazendo. Sim. Né? Ah, não, Jonathan, mas eu me conheço, né? Eu sei como o meu metabolismo funciona. Eu falei, cara, você não sabe. Vou colocar aqui você colocou, né? O João, quando no personal, colocava Agachamento. agachamento. Aí falou assim, pô, vamos fazer aquilo. Eu falei, pô, eu ia pensando, não, vamos fazer, eu gostava de luta. Colocou, fazer a queima no boxe. Sim, Aham, sim. né? sim. Então, assim, eu acho que essas variações, pô, tem tudo um motivo de ser. Ou Sim. porque, pô, tá vendo que tava meio chateado aquele dia, Sim. ou porque pô, você tem que se deixar levar, cara. Não precisa ser uma coisa engessada, Léo. Sim. Mas também não pode ser uma coisa muito solta a ponto da pessoa fazer o que ela quer. E outra coisa, a gente, professor, precisamos ter noção exata do que aquele treinamento, o que aquela prescrição está levando. Sim. Eu não quero te dar aula dos próximos 10, 20 anos. Sim. Eu estou fazendo por onde? Eu estou gerando um equilíbrio na prescrição, na relação de resultado com isso. Nós temos um amigo comum aí que é aquele negócio também, quero dançar, aí também não dá, né? Aí, Dançar, não, cantor, aí não é com a gente, dançar, não é com a a gente gente, dança, pô. Vai pro fit dance, é vai uma pro piada balé. interna aqui. Mas É pode um postar. grande amigo nosso que o negócio dele tá rebolar. ali com o Léo Santana, parceiro do Piscirico lá na Bahia. Lá. Tá certo. E aí, como que o pessoal faz para encontrar vocês nas redes sociais? Como que é? Vamos lá. Sim. Eu não movimento tanto as redes sociais, até precisaria em relação à Ou seja, o cara consultoria. tá tão rico. Léo. Ou alguém fazendo para ele, Exatamente. né? Ou tá extremamente sem tempo. Então, assim, eu tenho tanto rede social no Instagram, que é, né? Fala aqui ou não? Tem que falar, pode Que é- falar à vontade. Vai colocar também na descrição. Tanto Facebook, tanto Instagram, João Noé Barreto Viana. João Noé Barreto Viana, eu ainda não profissionalizei a minha rede, mas posto sobre os exercícios, posto sobre, né, dicas do dia a dia e tal, e preciso urgentemente mexer com consultoria, assim como no Jonathan mexe. Então, eu preciso, prometo, brevemente ter consultoria também. Perfeito. E você, Jonathan? Minha rede social no Instagram, né? @Jonathan R. Duarte. Se procurar lá Jonathan Duarte, acredito que seja um dos primeiros a aparecer ali. Aonde Jonathan com TH. Com TH. Jonathan com TH. Perfeito. Né? E minha mãe não facilitou tanto assim. Né? E aí vocês podem, né, procurar. Lá eu procuro dar essas dicas, né? O próprio trabalho de consultoria. Eu tenho feito um trabalho bacana lá, gravando vídeos, né, de execuções, alertando as pessoas o quanto é necessário ter uma atenção. Não é simplesmente chegar lá, empurrar e fazer, vamos lá. Né? Em que o personal não está ali só para... Aí você acaba enxergando o valor, né? Que eu não estou ali só para contar repetição. Sim. Né?
Isso aí não, é muito além, né? Uhum. Porque muitos anos acreditou-se que era só isso, né? Então, assim, eu preciso entender o que você precisa, o quanto você está errando, te orientar. Então, eu posto alguns vídeos ali de dicas no próprios stories, né? A rotina no dia a dia do trabalho do personal, o trabalho que a Sim. gente vem elaborando. Enfim, a ideia é Logo, logo eu vou agregar. voltar a postar com vocês aí a Pô, nossa. querendo você de volta, Léo. Léo. Tá. Agora, 3 vezes fica na aqui, semana comigo. fica, exatamente, 3 com o Jonathan. dividido. Eu aceito. Com ele eu aceito tudo personal. E aí fica o compromisso aqui e novamente agradecer a vinda de vocês, o tempo que vocês, eu sei que é extremamente escasso, vocês estão dispondo aí de compartilhar esse conhecimento. Eu gostei muito do papo, acho que agregou bastante a questão de saúde para a população em geral e também para os profissionais não de saúde que estão atuando em todas essas áreas de mercado, como você está colocando. Esse é o objetivo do nosso podcast, né? Trazer informações de saúde concretas e baseadas em experiência profissional, tanto para a população em geral como para profissionais de saúde. Então, eu acho que a gente cumpriu hoje esse é o nosso objetivo. Vocês estão de parabéns. Obrigado pela amizade, né? Então, fica aí. Quem chegou até agora aí, põe a palavra constância nos comentários aí, Por favor. tá? E Disciplina. dúvida, se tiver dúvida, é só colocar nos comentários, tentar responder todo mundo. E tá na descrição também todas as informações aí de acesso aos nossos amigos. Só ok? para finalizar, Léo, Sim. né? A mensagem que fica é não desista, né? Constância não vai ser fácil, vai doer, É né? isso aí. Vão ter lágrimas de sangue. Mas assim, é você entender o processo, não querer procurar atalhos, porque não existe atalho, né? Não Sem um existe. preço muito alto para isso. E aquilo, procurar um profissional capacitado realmente. A gente conhece diversos profissionais que estão aí prontos para atender em todo o Brasil. Eu faço curso aí direto, né, em outras cidades, outros estados, em que a gente encontra profissionais que buscam essa capacitação, né? De entender melhor o seu cliente. E é isso. Constância, que os maridos procurem, né? A atividade física, a musculação. E é isso, Léo. Agradeço o convite, agradeço a oportunidade, né, de falar um pouquinho aí do nosso trabalho, da nossa história, né, da nossa profissão. E é isso. É isso mesmo. E, assim, agradecer ao Léo pela abertura, né, por ter nos convidado, né, assim, é muito interessante você, como médico, estar convidando a gente, educador físico, para participar desse nível de podcast. Então, assim, obrigado muito pelo convite. Imagina. Obrigado, John, Eu da que parceria agradeço. profissional aí. Eu que Obrigado, Igão. agradeço. Igão, obrigado aí mais Valeu, uma vez aí Igão. na Valeu. mesa. O Igor não faz crossfit não, né? Alguma coisa, Igão? Tem Vem alguma... fazer com a gente. Então tá certo. Gente, muito obrigado pela audiência aí. E se gostarem, deixa a sua Curta, inscrição, compartilhe. curta e compartilhe, tá ok? Grande abraço a todos. Valeu. Valeu, obrigado.